Tudo começa com uma figura sombria envolta em uma aura vermelha de pura raiva e poder. Então, vemos o rosto de um homem furioso usando sua força para estilhaçar as correntes que o prendiam. Nesse momento, ele libera uma explosão de energia vermelha que arremessa todos para trás com seu poder avassalador. Alguns guardas de alguma facção observam a cena com olhares de desprezo e arrogância, prontos para a luta. O homem agora flutua no ar, com as mãos em chamas, encarando os guerreiros que se preparam para enfrentá-lo. De repente, um jovem mascarado aparece e pergunta o que ele pensa que está fazendo, chamando de fraude. O guerreiro fica atordoado com a acusação e se pergunta do que diabos esse cara está falando. Furioso, ele avança gritando que um rato de biblioteca mimado como ele não saberia de nada. O movimento é incrivelmente rápido e poderoso, claramente destinado a acabar com o jovem em um único golpe. Mas os guardas agem primeiro, interceptando o ataque do homem e o atingindo de todos os lados de uma vez. O ataque coordenado é demais para ele e ele desaba no chão, derrotado por seus oponentes. Um dos jovens guerreiros observa a cena com um olhar frio e distante, como se nada tivesse acontecido. O cheiro de sangue enche o ar após o confronto violento que acabou de ocorrer. A cena então muda para um homem solitário parado na chuva em frente a um grande templo. O cara parece aliviado ao comentar que o cheiro finalmente está começando a desaparecer. É explicado que aqueles nascidos com o corpo marcial celestial têm todos os 5 sentidos aguçados a um grau extremo. Este é um talento que desafia a lógica dos homens comuns, nascendo apenas uma vez a cada 100 anos. Sua visão é tão incrível que, se ele quiser, pode focar em coisas minúsculas a uma grande distância. Por exemplo, ele pode observar cada detalhe de uma única gota de chuva caindo do céu. E com sua audição aguçada, ele ouve 2 homens reclamando de um erudito que está bisbilhotando a aliança. Um deles resmunga que esse erudito está causando problemas por toda parte em vez de deixá-los comer em paz. O outro se pergunta se o cara consegue ouvi-los, mas seu amigo duvida por causa da chuva forte. Mas o narrador confirma que, sim, ele pode ouvir de grandes distâncias, mesmo com todo o barulho da chuva. E é revelado que, entre todas as suas habilidades, a mais aterrorizante de todas é sua percepção aguçada. Ele então se lembra de passar nos exames do serviço público aos 19 anos, pensando que era apenas mais esperto que a maioria. Mas foi só depois de entrar para o Bureau de Inspeção da Aliança Miron que ele descobriu que tinha o corpo marcial celestial. Com esse dom, ele podia facilmente interpretar e dominar manuais secretos, embriagando-se de poder e sentindo-se destemido. No entanto, o mundo das artes marciais já estava repleto de mestres poderosos por toda a parte. Ele rapidamente percebeu que seria um alvo e, como preferia livros a brigas, decidiu esconder suas verdadeiras habilidades. Agora, ele caminha na chuva se perguntando o que se tornará no futuro ou qual caminho seguirá, mas sabe que a pessoa que ele é hoje ainda não tem essa resposta. Neste momento de incerteza, ele se lembra de sua mãe e sente muita falta dela, especialmente neste dia. A cena então muda e agora vemos o jovem erudito de pé dentro de um salão imponente com os braços cruzados. Ele pergunta ao patriarca do clã Nangon por que foi convocado e o homem confirma sua identidade como o erudito Tin. Das sombras emerge Nangon Ak, o líder do clã, que comenta sobre a calma do jovem. É revelado que Nangon Ak é uma figura lendária e o mundo lhe deu um título muito importante. Ele é conhecido como uma das 3 espadas celestiais e o jovem Xion confirma que já sabia disso. O patriarca libera uma aura azul avassaladora, mostrando exatamente por que ele é tão famoso e poderoso. Xion se sente intimidado, pois parece que o homem pode ver através dele, e se pergunta o que ele quer. O patriarca se aproxima e diz que vai ser direto com o jovem erudito. Xion entra em pânico, perguntando-se se o patriarca descobriu seu segredo sobre o corpo marcial celestial. O líder do clã então começa a falar lentamente, aumentando a tensão no ar. Neste momento, o jovem erudito fica ansioso, esperando para ouvir o que o homem poderoso tem a dizer. Mas, para sua surpresa, o patriarca implora desesperadamente que ele transforme seu filho mais novo em um ser humano decente. O jovem fica completamente chocado com o pedido inesperado do grande mestre, que se curva em respeito, confuso com a situação. Xion não entende nada quando o líder do clã revela que já o mandou investigar. Nangon Ak explica que ouviu sobre a inteligência e perspicácia do jovem pelo chefe da inspeção. Ele também ouviu que o erudito conseguiu reabilitar completamente um famoso encrenqueiro da aliança. Shen tenta minimizar a história com Pan Solin, dizendo que tudo não passou de um mal-entendido. O patriarca então muda de assunto, revelando que sabe que Shen abriu mão de um cargo no palácio para cuidar de sua mãe. O jovem se curva em silêncio, confirmando que o homem à sua frente sabe sobre sua vida pessoal. Com isso, Nangon Ak lhe faz uma oferta irrecusável, prometendo curar a doença de sua mãe se ele o ajudar. Xion permanece em silêncio por um momento, de cabeça baixa, ponderando a proposta incrível. Ele fica quieto por alguns segundos,
pensando na oferta que poderia mudar sua vida para sempre. No entanto, o jovem expressa sua dúvida, dizendo que a doença de sua mãe não é algo comum. O líder do clã responde que já sabe os detalhes e que o médico divino do clã cuidará dela. O erudito fica chocado ao ouvir sobre a figura lendária e se pergunta se ele está realmente aqui. Um sorriso confiante aparece no rosto do patriarca, confirmando as esperanças do jovem. Nangon-Ak então adiciona outra condição, pedindo que ele também eduque seu filho mais novo. Em troca, ele promete enviar Shen para onde ele quiser, seja a Academia Anon ou o Palácio Imperial. Xian fica atordoado com a oferta, mas percebe que poderia ter uma carreira de sucesso e obter o melhor tratamento para sua mãe. Ele então sorri com determinação e diz a si mesmo que não importa quão terrível seja o filho do patriarca, ele o transformará em um ser humano. Nesse momento, Xian ouve alguém gritando insultos de um prédio próximo e caminha em direção à confusão. Lá dentro, uma jovem serva grita de medo após ser encharcada com uma tigela de água fria. O culpado é um jovem de cabelo vermelho que reclama com raiva que ela não consegue fazer nada direito. Ele continua gritando que pediu uma toalha molhada, não uma tigela de água, enquanto a serva pede desculpas. O jovem diz que já está nervoso por causa de um duelo e agora tem que lidar com um lixo como ela, deixando a garota apavorada. Mas assim que ele estava prestes a fazer algo, Xion entra na sala, surpreendendo tanto o jovem mestre quanto a serva. O erudito entra calmamente na sala, com um leque na mão, observando a situação. Seu olhar é sério e analítico enquanto ele avalia o filho do patriarca pela primeira vez. O jovem, cujo nome é Nandam Mulbeck, pergunta arrogantemente quem é esse cara parado ali. Ele rapidamente deduz por sua aparência que este deve ser seu novo tutor de escrita e Xion encara calmamente. O erudito então confirma que o patriarca o designou como seu tutor e se aproxima lentamente. Mulbeck fica irritado e se pergunta por que seu pai continua fazendo essas coisas inúteis. Com um sorriso zombeteiro, ele reclama que o patriarca continua lhe enviando eruditos inúteis e sem valor. Sheo acha o discurso do garoto grosseiro e superficial, mas se lembra do que o patriarca lhe disse. Ele se recorda das palavras do líder do clã sobre os problemas com seu filho mais novo. O patriarca havia dito que o garoto não tinha educação e tinha muitas falhas de caráter. De repente, a tigela que o jovem mestre segurava é atirada ao chão, quebrando-se em pedaços. A serva se encolhe de medo enquanto Mulbeck se vira para Xian com um olhar furioso e o xinga. Xian percebe que o garoto não esconde suas emoções e se irrita facilmente, enquanto Mulbeck diz que tocou na ferida. A serva, observando a discussão, fica em silêncio, completamente apavorada com a tensão entre os dois. Com um sorriso de escárnio, Mulbeck diz que o erudito é corajoso e que lhe dará crédito por seu espírito. Ele então afirma com um olhar sério que ninguém nunca ousou falar com ele, Nangun Mulbeck. Dessa forma, o jovem mestre propõe que, se Xion não fugir até o final do dia, ele o reconhecerá como seu mestre, e o erudito aceita. No entanto, o tutor sugere que deixem alguma prova da promessa, já que palavras são facilmente esquecidas. Mulbeck fica surpreso com a ideia de um contrato e comenta sarcasticamente sobre o erudito ser tão meticuloso. Então ele concorda em escrever o contrato, dizendo que fará até 10 se necessário, e vai buscar os materiais. O jovem pensa que o novo tutor é ingênuo e não entende o que isso significa, mas acha interessante. Sheo, por sua vez, decide provocá-lo um pouco mais para testá-lo e adiciona uma aposta ao contrato. Segurando o pincel, Mulbeck chama o erudito de figura, mas aceita a ideia de uma aposta com um sorriso. O tutor sorri de volta, percebendo que o jovem mestre adora uma boa competição e um desafio de verdade. Mulbeck revela sua aposta, dizendo que não precisa de dinheiro, mas se vencer, Xian será seu escravo por 1 ano. Shea acha a condição um pouco infantil, mas aceita o desafio sem hesitar, pois parece divertido. Após a assinatura do contrato, Mulbeck elogia a caligrafia de Xion, reconhecendo que ele é um verdadeiro erudito. Ele então diz ao novo mestre para segui-lo, pois vai lhe ensinar pessoalmente uma lição valiosa. Com um sorriso maníaco, o jovem diz que vai lhe ensinar sobre a crueldade do mundo, deixando a serva preocupada. Com isso, ele sai correndo, saltando para fora da sala em alta velocidade para começar sua primeira lição. Shen observa a cena e pensa que o garoto é como uma criança, se irrita facilmente, mas genuinamente aproveita tudo. A cena então muda para uma rua onde Mulbeck parece ter ido e alguém pede uma tigela de macarrão. Com um sorriso travesso, Mulbeck se pergunta como vai consertar o comportamento rude daquele idiota, enquanto Shen o observa. O jovem mestre então corre pela rua procurando uma vítima para sua primeira lição sobre o mundo. Sua expressão é selvagem e cheia de alegria enquanto ele se prepara para mostrar sua verdadeira natureza. De repente, ele se aproxima de um homem corpulento que estava de costas e o encara com um sorriso estranho. Sem aviso, Mulbeck acerta um soco poderoso nas costas do homem, pegando-o completamente de surpresa.
O impacto é forte e o guerreiro é arremessado para a frente, completamente atordoado. O homem se vira furiosamente gritando para saber quem está ali e o que acabou de acontecer, mas fica confuso quando vê o jovem mestre parado atrás dele com um sorriso zombeteiro no rosto. O guerreiro não entende o que aconteceu e questiona o motivo do ataque repentino. Mubek então aponta para Shehan e diz que ele deve ter um motivo, então é melhor perguntar ao erudito. O tutor fica sem palavras com a situação inesperada, pois não esperava ser arrastado para isso dessa maneira. O jovem acha hilário ver o erudito tão perturbado e pensa que está prestes a lhe dar um choque de realidade. Logo depois, o jovem mestre foge da cena, deixando seu tutor para lidar com o guerreiro furioso. O homem então se vira para Sheon e pergunta se ele é o acompanhante do garoto, dando-lhe uma chance de explicar. O guerreiro está furioso e se pergunta por que diabos aquele garoto o atingiu daquela forma. Com um olhar analítico, Sheon começa a avaliar a situação e o homem à sua frente. Ele percebe que o guerreiro não desembainhou sua espada mesmo após o insulto e não pertence a nenhuma facção conhecida. Sheon então se curva e pede desculpas, embora não tenha sido culpa dele que tudo isso aconteceu. No entanto, o erudito menciona um detalhe que viu na espada do guerreiro, surpreendendo o homem. Com um sorriso confiante, Sheon deduz que o homem deve ser um guerreiro da seita do Sol Poente. O guerreiro fica chocado e gagueja, perguntando como o erudito sabe sobre sua seita. Shin sorri e revela que trabalha para o Birô de Inspeção da Aliança Miram. Com isso, ele lembra ao homem que o líder de sua seita causou grande dano a um ancião da Aliança e teve que ser resgatado financeiramente. O guerreiro confirma a história, mas fica nervoso. Percebendo que era informação confidencial, o erudito então explica que cuidou pessoalmente daquele caso, e é por isso que sabe de tudo. De repente, o homem percebe a verdade e pergunta, aterrorizado, se ele é o infame erudito louco Shin. Com um sorriso divertido, o tutor pergunta se seu apelido já se espalhou tanto por toda a terra. Mubek observa de longe, confuso ao ver o guerreiro se desculpando e se curvando para Shein. Ele se pergunta por que aquele homem está agindo de forma tão submissa de repente. Sheon acena para Mubek e começa a andar com o guerreiro, que agora o trata com o máximo respeito. O jovem mestre fica furioso por não entender como a situação virou tão drasticamente. O erudito então explica que o garoto o apunhalou pelas costas com essa pegadinha e diz, deve ser difícil servir a um mestre assim. Shin brinca que é como passear com um cão raivoso, e o guerreiro pensa que o jovem mestre arrumou briga com a pessoa errada. O homem então diz que de repente sente pena daquele pirralho por provocar Shin. À distância, Mubai fica irritado ao ver os dois cochichando e está morrendo de curiosidade para saber sobre o que estão falando. Com um sorriso sinistro, o erudito percebe que as coisas estão prestes a ficar muito interessantes. O guerreiro se curva para Sheon novamente e se despede, enquanto o jovem mestre observa tudo de longe. Mubek está claramente irritado e frustrado com a reviravolta dos acontecimentos. Sheon se aproxima dele, com o leque na mão e um sorriso misterioso no rosto. O jovem mestre então o confronta e pergunta o que diabos ele disse àquele guerreiro, que então se vira e começa a se afastar, deixando o jovem mestre para trás com um olhar pensativo. Com um sorriso zombeteiro, o erudito se vira e diz que não foi nada demais, apenas ofereceu um pedido de desculpas. O jovem fica furioso com a calma de Tin e zomba de sua atitude fria e superior. Com isso, ele decide que precisa esmagar essa arrogância e cortá-la pela raiz, porque ele realmente não gosta desse tutor. O jovem fica ainda mais irritado ao notar que Sheon tem um ar nobre, algo que lhe falta, especialmente em seu rosto. Então, Mubek começa a pensar em um novo plano para ensinar uma lição ao seu novo mestre ali mesmo. Nesse momento, ele avista um homem grande e gordo comendo macarrão pacificamente em uma barraca próxima. Com um sorriso maligno, ele decide que precisa deixar bem claro quem ele é. Bem na frente de todos, o jovem mestre então cerra os punhos, preparando-se para causar outra cena na rua. Com os olhos brilhando de raiva, ele corre em direção ao homem, gritando para ele sair do caminho. A tigela de macarrão voa pelos ares enquanto o jovem ataca o homem sem qualquer aviso. Em um movimento rápido, Mubek chuta o rosto do homem, apresentando-se como um membro do clã Nangon. As pessoas ao redor ficam chocadas com a violência súbita enquanto a tigela de comida cai. Sheio observa a cena e se pergunta por que aquele pirralho está fazendo isso. A tigela de comida se espatifa no chão com um baque forte, espalhando tudo. O erudito olha para o macarrão no chão, sem entender o propósito daquele ato violento. A rua fica em silêncio por um momento, com todos olhando para a bagunça que o jovem mestre fez. Mubek então se vira para Shein com um olhar desafiador e um sorriso vitorioso no rosto. Mas de repente, um grupo de homens se aproxima com expressões nada amigáveis direcionadas a ele. Um deles encara o erudito com desprezo e o chama de lixo acadêmico com um sorriso de escárnio. Com um sorriso confiante, Mubek diz que vai lhes mostrar o preço de desafiá-lo diretamente.
Ele então aponta para Shin, colocando toda a responsabilidade da situação sobre ele. Na frente de todos os homens furiosos, ele diz que, a partir deste momento, o erudito explicará tudo. O jovem mestre sorri com satisfação e diz a todos para prestarem atenção ao que o tutor tem a dizer. Xion permanece em silêncio, cercado pelos homens que esperam uma explicação para o que aconteceu. Mubek então o provoca, dizendo que, como ele é um escriba falido, duvida que possa pagar pelos danos. O jovem se aproxima de Xion e o encara com um sorriso desafiador. Ele o desafia a usar sua língua afiada mais uma vez para resolver esta situação complicada. Com um sorriso presunçoso, ele acrescenta para que Qian tente resolver o problema que ele mesmo criou. O erudito aceita o desafio, dizendo que se é isso que o jovem mestre deseja, ele deve obedecer. Sem hesitar, Xion dá um passo à frente, preparando-se para lidar com a situação à sua maneira. Ele pensa que Nangamon-bek está sendo irracional novamente, mas já esperava por isso. Os homens ao redor cochicham, pois sabem que ninguém ousa desafiar a teimosia do jovem mestre. Sheehan se vê sozinho, cercado por olhares hostis, e sabe que toda essa irracionalidade é dirigida a ele. Mas, em vez de medo, os olhos do erudito se abrem com uma determinação fria e calculista. Com um grito poderoso, ele chama a atenção de todos os comerciantes daquela rua. Uma senhora idosa trabalhando em sua barraca se vira, assustada com o grito repentino do erudito. Xion então anuncia que, a partir deste momento, todas as taxas de proteção desta rua. Ele faz um gesto amplo indicando toda a área comercial ao seu redor com autoridade, para o espanto de Mubek. O tutor declara que tudo será administrado pelo próprio clã Nangan. Mubek fica chocado com a audácia do erudito e não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Com um sorriso irônico, Xion se vira para os comerciantes e pergunta se não é verdade que o clã cuidará deles. O jovem mestre fica furioso e grita que nunca administraria uma rua de mercado imunda como esta. Ele rende os dentes de raiva, dizendo que, além de tudo, usar o nome do clã Nangon dessa forma é um ultraje. De repente, os brutamontes da gangue do Zika aparecem e dizem ao erudito para parar com a bobagem. O líder da gangue se aproxima e diz que esta rua é administrada por eles e ele não vai abrir mão dela. Mas Xion apenas sorri com desdém para a ameaça dos bandidos, não mostrando medo algum. Com um tom zombeteiro, ele diz que estava se perguntando quem estava fazendo um trabalho tão mal feito aqui e descobre que eram eles. Xion então se vira para Mubek e o desafia, perguntando se ele se sente intimidado pela gangue. O jovem mestre gagueja, mas diz que claro que não e que pode fazer um trabalho muito melhor do que eles. O erudito dá um tapa na nuca dele e grita para a gangue se eles ouviram aquilo. Ele então declara que a taxa de proteção agora será de uma moeda de cobre por mês. Os comerciantes ficam chocados com um preço tão baixo e celebram a generosidade do clã Nangun. Mubek fica confuso enquanto os comerciantes comemoram, acreditando que ele os está ajudando. De repente, um dos comerciantes se vira para o jovem mestre com os olhos cheios de gratidão. Ele agradece a Mubek, curvando-se em sinal de respeito, deixando o jovem ainda mais perplexo. O jovem mestre não entende por que estão agradecendo por algo que ele nem queria fazer. Os comerciantes começam a elogiá-lo, chamando-o de verdadeiro herói e salvador do povo. Um homem grita que Nangon Mubek é o único que se importa com eles e com o seu bem-estar. A multidão começa a cantar seu nome e o jovem mestre sorri, satisfeito com a sensação de ser adorado. Mubek se empolga ao ouvir seu nome cantado pela multidão, enquanto Shen observa. O erudito então revela que chegou a uma conclusão após analisar vários encrenqueiros da Aliança Murum. Ele explica que a maioria deles sofre de uma doença mental causada pela falta de atenção e que a cura é o amor. Com isso, o jovem mestre se deleita com a adoração do povo, posando para seus novos fãs. Sheyeu, por outro lado, parece cansado e irritado com a infantilidade de seu aluno. Enquanto isso, duas mulheres observam a cena de uma casa de chá próxima. Bebendo suas bebidas calmamente, elas observam o jovem mestre se exibir para a multidão com Qian ao seu lado. Uma delas pergunta sobre o erudito e a outra diz que ele parece ser um novo recruta para o clã Nangon. Ela fica surpresa que um jovem da mesma idade do pirralho consiga lidar com ele tão bem. A outra mulher responde com desdém que ele é apenas um erudito e não é digno da atenção da pequena princesa. Mas a princesa argumenta que, se ele consegue lidar com a dor de cabeça do clã Nangun, ele já atingiu um certo nível de maestria. Com isso, ela diz à sua serva para investigar o erudito, pois ele pode ser útil para a missão delas. Então a princesa se levanta e de repente muda de assunto com um ar sério. Ela se aproxima da janela com sua serva, olhando para a rua movimentada abaixo. A jovem pergunta onde sua companheira colocou o objeto precioso que elas possuem. A serva responde que o objeto está guardado na fortaleza da montanha, o lugar mais seguro no momento. A cena então muda para uma pilha de moedas de prata com uma delas caindo sobre o monte.
Mubek joga um saco de moedas na mesa e exige que Shehan rasgue o contrato imediatamente. O erudito reclama que uma nota de banco teria sido mais simples e se pergunta por que recebeu 100 moedas pesadas. O jovem mestre fica irritado e grita que não fez isso por conveniência dele e que não aguenta mais assistir a isso. Shehan sorri e diz que, já que ele insiste, terá que observá-lo contar tudo para o caso de faltar uma moeda. O erudito então começa a contar lentamente as moedas, uma por uma, para irritar o jovem mestre. Mubek fica extremamente irritado com o ritmo lento e ameaça acabar com ele ali mesmo. Furioso, ele sai da sala gritando insultos e jurando se vingar do erudito insidioso. Sheon pega algumas moedas e comenta como são pesadas, aproveitando o momento de paz. A serva que estava observando tudo se aproxima e elogia o erudito por sua inteligência e astúcia. Ela comenta que é a primeira vez que vê o jovem mestre abrir mão de seu próprio dinheiro. Tão obedientemente, a serva então sussurra perguntando se o jovem mestre não é um completo idiota descontrolado. Sheon olha para ela com um sorriso gentil e divertido, sem concordar nem discordar de sua afirmação. A jovem rapidamente se desculpa, dizendo que deve estar falando bobagens por causa de uma febre. O erudito diz que está tudo bem e se oferece para fazer acupuntura nela. Como ele entende um pouco de medicina, a serva fica surpresa e pergunta se ele realmente entende de medicina além de todo o resto. Com um olhar triste, ela revela que tem uma mãe em casa que está acamada há muito tempo. Sheon então diz a ela para reunir todos que precisam de tratamento, pois ele cuidará deles. A jovem se curva em gratidão, profundamente comovida pela generosidade do erudito. Com um olhar determinado, Sheon diz que agora é hora de começar a sério a reabilitação do pirralho. A cena então muda para o erudito em uma biblioteca, cercado por livros e pinturas. É revelado que, enquanto estudava medicina para curar sua mãe, ele descobriu dois fatos importantes. Ele segura um livro com força enquanto se lembra de suas descobertas que mudaram tudo. A primeira descoberta foi sobre a constituição de sua mãe, que possuía algo muito especial. Sua mãe possuía o corpo supremo da estrela púrpura, uma bênção dos céus que a tornava única. Sua doença era resultado dessa condição, e por isso nenhum remédio ou acupuntura a afetava. Felizmente, ele descobriu que uma erva rara chamada Flor da Alvorada Espiritual poderia curá-la. O segundo fato que ele descobriu foi sobre sua própria constituição única e especial. Nascido de uma mãe com o corpo supremo da estrela púrpura, ele herdou o corpo marcial celestial. Depois de fazer 20 anos, seus sentidos se desenvolveram rapidamente de uma forma surpreendente. Seu corpo passou por uma metamorfose, tornando-se perfeito para artes marciais e para absorver conhecimento. No entanto, toda a constituição especial tem uma falha e ele carregava o destino da estrela do exército quebrado. A menos que ele absorvesse a energia de 6 estrelas da Ursa Maior, a estrela da loucura explodiria. Ele seria então consumido por seus desejos e teria um fim prematuro e trágico. Sheon fecha o livro com uma expressão preocupada, pois seu tempo está se esgotando rapidamente. Ele percebe que tanto a sua vida quanto a de sua mãe dependem de suas próximas ações e decisões. Para evitar seu destino, ele precisa encontrar 6 pessoas que possuam a energia das estrelas. Só então ele poderá evitar sua transformação e salvar sua mãe de sua doença terminal. De repente, a cena muda para um telhado onde uma luta violenta está acontecendo. Um homem é arremessado com força e bate no chão, com o rosto ensanguentado e machucado. Ele jaz no chão em meio aos escombros, completamente derrotado e impotente. O homem ferido avisa alguém que o lugar é perigoso e que ele deveria fugir rapidamente, mas a pessoa que ele está avisando apenas se aproxima lentamente, sem demonstrar medo da situação. O homem então grita para ele esperar, mas a figura misteriosa continua a se aproximar. A figura se revela como Sheon, que diz que é fácil encontrá-lo, basta procurar o lugar mais barulhento. Ele então chama o jovem de pirralho que não consegue controlar a energia da estrela da loucura. O jovem fica zangado com o insulto enquanto bebe algo de uma garrafa de forma desleixada. Ele esmaga a garrafa e pergunta com desprezo se o erudito tem alguma ideia do que está falando. Com um olhar odioso, ele se revela como Pang Solin, o filho do ancião da Aliança Murum. Sheon calmamente abre seu leque, impassível com a identidade do jovem problemático. Com um sorriso, ele se apresenta como um membro do Birô de Inspeção da Aliança Murum. A cena então volta ao presente com a serva perguntando a Sheon no que ele estava pensando. O erudito se assusta e diz que estava apenas relembrando algumas coisas do passado. Eles estão na casa Choson-Sontia, na estrada do norte do clã Naaman, um lugar tranquilo e elegante. Lá dentro, Shin está realizando acupuntura em várias pessoas que precisam de tratamento médico. Ele pega uma agulha fina de seu kit, preparando-se para outra sessão de tratamento. Com concentração e habilidade, ele aplica a agulha no paciente enquanto a serva observa. O erudito demonstra seu conhecimento médico aplicando as agulhas em sua própria mão como demonstração. Enquanto isso, a serva da princesa e a dona da casa de chá, Vaiyang,
observavam o trabalho de Shain. Shoyou Yang comenta que da última vez ele lidou com o pirralho como se fosse uma criança e agora está realizando acupuntura de uma forma que supera a maioria dos médicos, mostrando sua habilidade. Ela conclui que ele é de fato alguém digno da atenção da jovem senhora e que ela estava certa em investigá-lo. Xion continua seu trabalho com foco e determinação enquanto escreve uma receita para um paciente. Um casal de idosos o chama de erudito, agradecendo-lhe por seu cuidado. Uma senhora oferece a Xion alguns ovos como agradecimento, dizendo que nunca imaginou receber tal tratamento. O erudito olha para os ovos, um gesto simples mas sincero de gratidão das pessoas que ele ajudou. Com um sorriso gentil, ele agradece e diz que os ovos parecem frescos e que irá apreciá-los. Ele segura a pequena sacola com cuidado, valorizando o presente humilde, mas significativo. Xi então oferece a eles dinheiro para comprar os medicamentos necessários para o tratamento. A senhora fica chocada e se recusa a aceitar, dizendo que não pode aceitar dinheiro também. Mas o erudito insiste, dizendo que todos são uma família e devem se ajudar, pois servem ao mesmo mestre. Os pacientes agradecem emocionados, comentando que o erudito é uma pessoa verdadeiramente boa. Com um sorriso caloroso, Xion se despede, dizendo-lhes que está ficando tarde e que devem ir para casa. Os pacientes saem felizes, um deles comemorando que agora pode mover o ombro graças a ele. Xion então se vira para Vo Yang, a dona da casa de chá que o observa com um sorriso. Ele agradece por deixá-lo usar o local até tão tarde da noite, dizendo que foi de grande ajuda. Claro, Yang o convida a voltar a qualquer momento e diz que da próxima vez preparará uma sala privada para eles. O erudito agradece novamente e pensa que a dona da casa de chá é mais jovem e mais bonita do que ele imaginava. De repente, ele se imagina em um momento íntimo com ela, o que o deixa visivelmente chocado. Com um rosto ardendo, ele se assusta com seus próprios pensamentos inadequados e repentinos. Começando a suar frio, ele se pergunta no que diabos estava pensando e se repreende por sua imaginação fértil. Ele percebe que precisa encontrar rapidamente as pessoas com a energia da ursa maior antes que seja tarde demais. A cena então muda para a noite, com Qian parado em frente a um prédio iluminado. Enquanto isso, a princesa pergunta à sua serva como foi a investigação sobre o erudito. A serva revela que Qin nasceu em Wuhan e sua família era influente, mas caiu em desgraça. Ela continua dizendo que ele tem um bom caráter, mas fez muitos inimigos ao expor a corrupção na aliança. A princesa fica surpresa ao saber que ele derrubou até mesmo um ancião da aliança Miron. A serva explica que ele era tão implacável que ganhou o apelido de erudito fantasmagórico. A princesa deduz que a aliança o enviou ao clã Nangan para se livrar dele. A serva acrescenta que há rumores de que ele sabe artes marciais e está no nível das estrelas em ascensão. Além disso, há algo sobre a mãe dele que a princesa ordena que a serva revele sem hesitação. A jovem explica que, após investigar a condição da mãe de Qin, ela descobriu que ela sofre de um pulso interrompido. Com isso, a princesa se pergunta se ele é o pulso solar interrompido que ela tem procurado. A serva parece nervosa com a conclusão de sua senhora, mas não diz nada para contradizê-la. A princesa revela que está procurando por essa pessoa há 5 anos e só tem mais um ano de vida. Determinada, ela decide que deve encontrar o pulso solar interrompido e examinará a mãe de Qin pessoalmente. Ela então ordena à sua serva, Qiao Shivayang, que continue de olho no erudito. Enquanto isso, Xion caminha pensativo, perguntando-se onde poderia encontrar as pessoas com a energia da ursa maior. Ele reflete que aqueles nascidos com essa energia estão destinados a se revelarem de alguma forma. Ele acredita que eles já podem ser famosos ou líderes de alguma facção importante. O erudito continua sua caminhada solitária, perdido em pensamentos sobre seu destino. De repente, Mubek aparece e o chama de professor com um sorriso animado no rosto. Xion permanece em silêncio com uma expressão cansada ao ver seu aluno se aproximando. O jovem mestre lhe entrega um livro e o erudito pergunta o que é. Ele explica que o livro foi passado em sua família por gerações, mas ninguém conseguiu interpretá-lo. O jovem mestre diz que vai tentar interpretar o livro e Shehan pergunta se é um manual de artes marciais. Beck responde que não sabe e pede ajuda ao seu professor de escrita, já que é para isso que ele está aqui. O erudito fica desconfiado, imaginando que aquele pirralho está tramando ao pedir um favor. Depois de pensar um pouco, Shehan aceita o desafio, dizendo que estava entediado de qualquer maneira. O jovem comemora e sai correndo animado, dizendo que está contando com ele para decifrar o livro. Xion fica frustrado, percebendo que o jovem mestre está aprontando uma de suas travessuras novamente. À distância, Mubek ri e pensa que o erudito tolo acredita que é apenas um manual comum. Ele revela que se Shehan tentar interpretar o livro como os outros, ele entrará em desvio de Shi. Shehan começa a ler o livro e percebe a armadilha do pirralho maluco que o enganou. Com um olhar furioso, ele se pergunta se o jovem mestre acabou de lhe entregar um manual secreto do clã Nangun.
Enquanto isso, Molbeck relaxa na grama, sentindo-se muito melhor após sua pequena vingança. Ele desafia o erudito tolo a tentar decifrar o livro. Sabendo que ele terá dificuldades, o jovem mestre pensa com um sorriso malicioso que o manual não é um texto qualquer, mas uma armadilha. Ele revela que essa arte marcial levou incontáveis gênios do clã Nangon à ruína. Ao tentar interpretar os cantos, os meridianos são obstruídos um a um, levando ao desvio de Chi. Mubai continua a relaxar enquanto as pessoas passam, inconscientes de seu plano maligno. Enquanto isso, Qian está sentado do lado de fora lendo o livro com foco e concentração. O livro contém descrições complexas do tom celestial e dos princípios do Yin e Yang. O erudito fica fascinado com os princípios profundos da arte marcial suprema contida no livro. Ele então decide que, em vez de apenas ler, tentará aceitar os versos com seu corpo. A serva se aproxima e o chama, quebrando sua profunda concentração. Ela o agradece e diz que a condição de sua mãe melhorou muito depois de tomar o remédio que ele prescreveu. Xion sorri e diz que está feliz em saber que a mãe dela está se sentindo melhor. A serva acrescenta que os outros também estão maravilhados com suas habilidades e se oferece para ajudar. O erudito aceita a oferta, dizendo que realmente poderia usar uma pequena ajuda dela. Com o livro na mão, ele pergunta se por acaso eles têm uma espada de madeira no alojamento. A jovem fica confusa com o pedido estranho e inesperado do erudito. De repente, Molbeck aparece e pergunta furiosamente à serva o que ela está fazendo. Ele grita com ela por dar sua espada de madeira ao erudito e a serva se desculpa, assustada. O jovem mestre então saca sua espada de verdade e a aponta para a serva, que está aterrorizada. Ele comenta como a lâmina é afiada enquanto a serva clama por sua vida. O jovem segura a espada com firmeza, preparando-se para atacar a garota em defesa. Com um sorriso cruel, ele abrupta e inesperadamente entrega a espada a ela. Ele diz a ela para esquecer a espada de madeira e dar uma de verdade ao erudito. Com um sorriso ainda mais largo, ele diz que uma espada de verdade não é suficiente para o que ele tem em mente. Ele então diz à serva para dar ao erudito todas as armas que ela puder encontrar, deixando-a atordoada. Agora em um pátio de treinamento, Xion começa a praticar com a espada de madeira. Ele se move com fluidez e graça, executando os movimentos da arte marcial do livro. O erudito percebe que não sabe o nome da arte marcial, mas os cânticos são misturados com a ideologia budista. Ele percebe que, para dominar esta arte, é preciso entender a localização dos meridianos do budismo esotérico. O manual foi perfeitamente estruturado para levar alguém ao desvio de Qi, e essa era a armadilha de Molbeck. No entanto, Qian leu um texto antigo sobre o budismo esotérico na biblioteca da Aliança e conhece a localização exata dos meridianos. Com os olhos fechados, ele se concentra para iniciar o processo de acumulação de energia. Com um grito, ele abre os olhos, determinado a dominar a técnica secreta do livro. Ele então acumula energia espiritual nos pontos de sangue das 7 estrelas e 7 origens. Ao fazer isso, ele executa os movimentos da espada com uma energia azul fluindo ao seu redor. Ele sente que pode alcançar a essência secreta da técnica da espada com este método. O erudito sabe que ninguém na Aliança Morin saberia disso, pois o livro original era em sânscrito. Ele segura a espada de madeira com firmeza, preparando-se para o próximo movimento, e a única pessoa que leu aquele livro e entendeu seus segredos foi ele. Ele executa os movimentos com incrível velocidade e precisão, liberando uma onda de energia. Sheehan deduz que o criador desta arte marcial queria utilizar o poder dos meridianos espirituais, mas ao usar a energia interna padrão, o praticante acabava bloqueando seus meridianos e se dando mal. O erudito continua a praticar com uma expressão de dor e esforço no rosto. Seus olhos brilham com poder enquanto ele luta para dominar a técnica complexa. Ele rende os dentes sentindo a energia fluir por seu corpo de forma intensa e poderosa. A cena então muda para um belo pôr do sol sobre os telhados de um templo. A espada de madeira de Qin pinga de suor no chão após o treinamento intenso. O erudito suspira de alívio, seu corpo suado e roupas rasgadas, mas satisfeito com seu progresso. Ele percebe que, mesmo sabendo a localização dos meridianos, tentar injetar energia em todos eles de uma vez causaria desvio de Qi. Se ele revelasse esse fato ao clã Nangon, seria expulso como um ladrão de artes marciais. O erudito então desaba no chão, exausto após um intenso treinamento e descoberta. Com um sorriso cansado, ele percebe que o clã nunca aceitaria que um mero erudito resolvesse um problema antigo. A cena então muda para Xion entregando uma moeda à serva que o ajudou. A jovem fica confusa e pergunta para que é o dinheiro que ele está lhe dando. O erudito diz que é dinheiro para despesas e que o quarto está uma bagunça, mas a serva se oferece para limpá-lo. Com um sorriso sem graça, Xion recusa ajuda e agradece por sua disposição. A serva fica surpresa por ele estar agradecendo e não entende a atitude do erudito. Ele então se despede, dizendo que vai sair e que, se alguém o procurar, é para avisar que volte à noite.
A jovem fica ali parada com uma expressão confusa e preocupada enquanto observa o erudito partir. Xion caminha pelo mercado observando os comerciantes e artesãos trabalhando em suas barracas. Ele continua a caminhar pelas ruas procurando por algo específico entre os estabelecimentos. O erudito ouviu dizer que a maior loja de ervas de Fei fica por aqui e decide procurá-la. Com o leque na mão, ele se pergunta se a loja terá alguma erva que possa ajudar sua mãe. De repente, ele é visto por dois homens que apontam para ele e dizem que o encontraram. O líder do grupo se aproxima com um olhar ameaçador, seus capangas o seguindo de perto. Xion se vira e encara os homens com uma expressão calma e indiferente. O líder da gangue do Zack se apresenta e pergunta se o erudito tem alguma ideia de quanto dinheiro eles perderam. A gangue então cerca Xion e o líder pergunta se o clã Nangun realmente vai cobrar as taxas de proteção. O líder da gangue diz que Xion precisa falar com o clã para deixá-los cobrar as taxas, mas o erudito se recusa. Xion diz a eles para reclamarem com o jovem mestre Nangun e os adverte friamente. Ele os aconselha a não arriscarem suas vidas por meras taxas e pergunta se eles podem lidar com o clã. O líder da gangue ri e diz que o erudito não sabe de nada, pois alguém lhes deu a dica de sua localização. À distância, Mulbeck sorri maliciosamente, pois foi ele quem armou para o erudito. Xiao abre seu leque e diz que já pode adivinhar quem está por trás disso, permanecendo impassível. Ele então caminha em direção aos bandidos com uma calma desconcertante, deixando-os confusos com um sorriso misterioso. Ele pergunta se eles já ouviram falar de um erudito de Murim. Xion fica no meio dos bandidos com uma postura confiante e uma aura intimidante. Ele repete a pergunta com um olhar desafiador, segurando seu leque como se fosse uma arma. O líder da gangue zomba, perguntando se ele vai fazer uma dança do leque e se ele sequer sabe artes marciais. Os bandidos se aproximam do erudito, prontos para atacar a qualquer momento. O líder então dá a ordem para seus homens darem um recado carinhoso ao erudito. Um dos capangas avança com um sorriso cruel, preparando-se para atacar Xian. O bandido se aproxima rapidamente com o punho erguido, pronto para esmagar o erudito. Xian então diz que teve certeza de algo depois de ler um livro e segura seu leque com firmeza. Uma energia azul começa a emanar do leque enquanto o erudito se prepara para reagir. O bandido não se importa e continua seu ataque, amaldiçoando Qian por falar besteira. Mas antes que o soco possa acertar, Qian usa a energia dos meridianos espirituais, que age como uma onda. Ele bloqueia o soco com seu leque e uma explosão de energia joga o bandido no chão. O bandido grita de dor ao ser jogado no chão com uma força impressionante. Ele jaz no chão no meio de uma cratera, sem entender o que acabou de acontecer. Sheehan explica que a onda de energia se amplifica de um único ponto e se espalha para fora. O líder da gangue fica chocado e se pergunta se aquele punk realmente aprendeu artes marciais. Com uma aura sombria, Xion convida o líder da gangue a se juntar à luta também. O homem tenta disfarçar, dizendo que não mostraram o devido respeito ao erudito e que foi um mal-entendido. Mas Xion o interrompe e diz para ele parar de fingir, pois ele ainda tem coisas a investigar. O líder da gangue fica apavorado com a intensidade do erudito e implora por um momento. Xion agarra o rosto dele e pergunta qual era seu nome, e o homem gagueja que é Azuki. Todos os membros da gangue agora estão ajoelhados e derrotados diante do erudito. Com um olhar frio, Shin os avisa que se ouvir falar deles cobrando taxas novamente, ele quebrará todos os seus ossos. Ele diz que está pegando leve com eles porque eles apenas cobraram taxas e os bandidos apavorados agradecem, mas o erudito ainda não terminou e diz que tem mais coisas para investigar com eles. A cena então muda para o Salão das 100 Ervas, um estabelecimento grande e imponente. Sheehan entra na loja e pensa que se fossem oponentes mais fortes, ele poderia ter testado o cântico melhor. Ele olha para seu leque que está em pedaços e percebe que nada permanece intacto contra a onda de energia espiritual. Ele fica em silêncio por um momento e se pergunta se deveria fazer um leque de ferro, mas rapidamente descarta a ideia, pois não é um artista marcial e seu poder só funciona contra bandidos de rua. Xion continua a andar pela loja e pensa que seu espírito competitivo quase encurtou sua vida. Ele observa a grande farmácia e comenta que, assim como dizem os rumores, é verdadeiramente massiva. De repente, Sheehan fica chocado ao ver algo inesperado na loja de ervas. Uma bela mulher de cabelos brancos aparece segurando uma bandeja de ervas com um sorriso gentil. O erudito fica sem fôlego e pensa que ela é facilmente uma das 3 mulheres mais bonitas que ele já viu. Ele fica paralisado por um momento, completamente cativado pela beleza da jovem. Inesperadamente, Mulbeck também está na loja e se aproxima da mulher, se apresentando. Shen se pergunta o que aquele pirralho está fazendo ali enquanto o jovem mestre flerta com a mulher. A princesa diz que tem muito trabalho a fazer, mas Mulbeck insiste em saber o nome dela. Ela responde que é apenas uma médica que passou para pegar algumas ervas para seu trabalho. O jovem mestre então se lembra de ter ouvido falar dela e a identifica como a senhorita Jeon Seubin.
Xiao observa a cena com desconfiança, pensando que ninguém oferece gentileza sem motivo. Mubaek finge uma dor de cabeça e pede para a médica examiná-lo, mas ela recusa dizendo que está ocupada. Ele se anima com a promessa dela de vê-lo mais tarde e a observa sair com um sorriso bobo. O jovem mestre está feliz por finalmente ter encontrado uma beleza digna de sua admiração. Ele então se vira e se surpreende ao ver Xion ali, perguntando o que ele está fazendo. O erudito diz que veio comprar ervas e Mubaek gagueja que também veio buscar remédio. Xion olha para a receita e se pergunta se o pirralho precisa de um tônico de potência. O jovem mestre se pergunta por que ele precisa de um caldo da sabedoria para melhorar a concentração. O erudito fica furioso e pergunta se este é o tipo de arte que ele está ardentemente querendo estudar. Mubaek então muda de assunto e pergunta se Xiao conseguiu interpretar o manual que ele lhe deu. Ele o provoca dizendo que o erudito não deveria ter tempo para ficar vagando por aí se estivesse decifrando o cântico. Xiao responde que saiu porque precisava de ervas para a interpretação do livro. Ele diz que decifrou alguns versos, mas é difícil, e o jovem mestre zomba de sua postura arrogante. Mubaek diz que tinha grandes esperanças, já que ele é um erudito de nível Jinshi, mas ficou desapontado. Com um sorriso confiante, Xion revela que já terminou de interpretar alguns versos perfeitamente. O jovem mestre fica em silêncio por um momento, surpreso com a revelação inesperada do erudito. Com um sorriso malicioso, ele finge acreditar nele e diz que claro que conseguiu. Ele se aproxima e pede ao erudito que lhe conte um pouco do que ele interpretou do livro. Xion se pergunta por que o jovem está tão feliz e se ele realmente esperava que ele tivesse sucesso. O jovem mestre o pressiona a falar, dizendo que ninguém entenderia uma ou duas linhas de qualquer maneira. Xion permanece em silêncio por um momento, preparando-se para revelar o que descobriu. Ele então começa a recitar os versos que aparecem na primeira página do livro misterioso. O erudito explica com precisão os princípios de Yin e Yang contidos no manual. Mubaek fica chocado ao ouvir a interpretação correta do livro que ninguém conseguia decifrar. Com um sorriso animado, ele percebe que Xin é realmente um erudito de nível Jinshi. O jovem mestre está impressionado e diz que nenhum de seus outros professores demonstrou tal poder interpretativo. Xion pergunta com uma voz alta e autoritária se ele entendeu a explicação. Mubaek responde que sim com um sorriso entusiasmado, e o erudito se pergunta se ele está sendo sincero. O jovem mestre se aproxima animadamente e o chama de professor de escrita novamente. Shen pergunta o que ele quer agora com uma expressão cansada e entediada. O jovem revela que convidados do clã Ju visitarão depois de amanhã, e Shen se pergunta o que isso tem a ver. Ele diz que entre eles está um amigo de sua idade, e Shen deduz que ele está se referindo ao jovem mestre Ju Duon. O jovem mestre o convida para a reunião, dizendo que ele poderá comer bem e beber vinho de graça. Qian percebe que o jovem quer sua ajuda na reunião de arruaceiros e entende por que ele precisava do caldo da sabedoria. Ele sabe que Ju Duon é mais educado que os outros, pois seu clã sempre valorizou a sabedoria. O erudito ouviu dizer que Duon gosta de se exibir nessas reuniões usando as 4 artes. Ele zomba do jovem mestre, imaginando quão ignorado ele deve ser para pedir um favor. Com um sorriso malicioso, ele pensa que uma batalha de pirralhos parece muito divertida. Xiao mal pode esperar para ver um arruaceiro ser humilhado por outro e acha isso incrivelmente divertido. Mubaek o pressiona para se juntar à reunião, e o erudito se diverte com a situação. Ele imagina os 2 jovens mestres discutindo e pensa que uma batalha de pirralhos parece interessante. De repente, Xin sente algo estranho em seu corpo e aperta o peito em alarme. Ele cambaleia para trás, sentindo os efeitos da energia instável em seu corpo. Ele se lembra da princesa e percebe que precisa encontrar a energia das estrelas rapidamente. Mubaek o encara e pergunta o que ele está olhando, dizendo que ele pode simplesmente dizer não se não quiser ir. O erudito então percebe que o jovem mestre emana uma energia semelhante à de Pang Solin e decide verificar com um ar sério. Ele diz que aceita o convite, deixando o jovem surpreso e feliz. No entanto, ele estabelece 2 condições para participar da reunião dos jovens mestres. O jovem reclama das exigências, mas pergunta quais são as condições, curioso para saber. Xion então diz que a primeira condição é que ele lhe permita verificar seu pulso. Mubaek fica surpreso e pergunta por que o erudito quer verificar seu pulso. Xion explica que viu o jovem preparando o caldo da sabedoria e que tomá-lo incorretamente pode danificar o cérebro. Mubaek fica irritado e diz que conhece os riscos de mexer com os meridianos e questiona a lógica do erudito. O erudito responde que seria um desastre se o caldo interferisse em seu cultivo de artes marciais de alto nível. O jovem mestre concorda e diz a Xion para verificar seu pulso rapidamente para garantir que tudo esteja bem. Ele diz que seria terrível se seu cérebro brilhante fosse danificado e se gaba de sua inteligência. O jovem conclui que o erudito não tem nada a ganhar em prejudicá-lo, então ele confia em sua avaliação.
Sheehan concorda e começa a verificar o pulso de Mubek com uma expressão séria. Ele decide injetar um pouco de energia espiritual para ver se há alguma reação do jovem. O erudito se concentra e espera ansiosamente por uma resposta do corpo do jovem mestre. Ele espera que sua vinda ao clã Nangon não seja em vão e que ele encontre o que está procurando. De repente, ele sente uma energia fraca, mas definida, vindo do pulso de Mubek. Com os olhos arregalados, ele reconhece a energia da estrela Vuka, uma das 7 estrelas que ele está procurando. O jovem mestre percebe a expressão chocada de Shin e pergunta qual é o problema. O erudito permanece em silêncio por um momento, processando a incrível descoberta que acabou de fazer. Com um sorriso animado, ele diz que não há problema e que a energia em seu cérebro é forte. Mubek sente arrepios com a reação do erudito e se gaba de que até Sheon está impressionado com seu intelecto. Ele então pergunta qual é a segunda condição para o erudito comparecer à reunião. Com um sorriso misterioso, Sheon revela que a segunda condição é observar o treinamento do jovem. O jovem mestre fica surpreso e pergunta por que ele quer observar seu treinamento. Sheon começa a explicar seu raciocínio, dizendo que um clã com uma história distinta como Nangon, ele continua dizendo que para interpretar o cântico, ele precisa entender os princípios das outras artes marciais do clã. Mubek fica surpreso, pois os eruditos geralmente desprezam as artes marciais como algo vulgar. Ele se pergunta se o que está vendo é um verdadeiro erudito que se dedica a entender profundamente os cânticos. Com um sorriso animado, o jovem mestre decide que o fará interpretar o manual que está aprendendo atualmente. Ele pensa que, se funcionar, ótimo. Mas se não funcionar, não importa, e ri da ideia. O jovem concorda em deixar o erudito observar seu treinamento, mas estabelece sua própria condição. Sheon se pergunta se terá que interpretar mais um manual, mas Mubek apenas lhe diz para aparecer amanhã. O erudito concorda com um sorriso malicioso, divertido com a reviravolta dos acontecimentos. No dia seguinte, o jovem mestre está indeciso sobre mostrar o manual ao erudito. Cansado de sua hesitação, Sheon impacientemente arranca o livro de sua mão e o encara. O erudito lê o título e se surpreende ao ver que é o Manual das Artes da Espada do Céu Azul Sem Limites. Ele fica chocado porque esta é uma das 2 grandes artes do clã Nangon e uma das melhores de Murin. Shin se pergunta por que o jovem continua lhe mostrando manuais secretos. Com um olhar desconfiado, ele se pergunta se o jovem mestre está completamente louco. Mubek sorri e pergunta o que ele achou do manual com uma expressão superior. O erudito pergunta se é seguro mostrar uma técnica secreta do clã a um estranho como ele. O jovem responde que não é, mas ele pode fazer isso porque realmente quer dominar a técnica. Sheehan fica em silêncio por um momento, surpreso com a sinceridade e determinação do jovem mestre. Mubek continua dizendo que, com seu talento superior, seria bom dominar a técnica mais rápido que seus irmãos. Ele acrescenta que, como Sheehan trabalhou na aliança, ele conhece as leis de Murin e não sairá por aí tagarelando. O jovem mestre diz que não sabe de nada e diz ao erudito para apenas ler e interpretar o cântico para ele. Ele então oferece 300 taéis de prata se o erudito conseguir interpretar o manual corretamente. Sheon pergunta se ele vai dar em moedas pesadas novamente, mas o jovem promete lhe dar uma nota promissória. Com o acordo selado, Mubek começa seu treinamento de espada com movimentos rápidos e poderosos. Ele executa a técnica com grande habilidade enquanto Sheon observa e lê o manual. O erudito parece surpreso e fascinado pelo que está lendo no livro secreto do clã. Ele está encantado com a beleza da arte da espada, que é como uma canção para o céu infinito. Enquanto isso, o jovem mestre grita e dá tudo de si em seu treinamento intenso. Sheol observa com uma expressão entediada e desinteressada aos gritos do jovem. Mubek continua a treinar com ferocidade e determinação, liberando todo o seu poder. Ele grita com esforço enquanto executa os movimentos complexos da técnica de espada. O jovem mestre continua seu treinamento com gritos e movimentos ruidosos exagerados. O erudito reclama que ele é muito barulhento e que os gritos são excessivos. Mubek foca em seu próximo movimento, soltando um poderoso grito de guerra, mas Sheehan interrompe e grita para ele calar a boca e conservar sua energia. Ele explica que esta arte da espada requer conservar cada respiração e que gritar dispersa sua energia. O jovem fica em silêncio por um momento, surpreso com a correção do erudito. Ele então continua seu treinamento em silêncio, com um novo foco e concentração. Seus movimentos se tornam mais fluidos e precisos, sem desperdiçar energia com gritos. Ele executa a técnica com uma graça e poder que não tinha antes, impressionando até a si mesmo. Sheehan fica impressionado com os movimentos do jovem, embora a energia da estrela Vuka ainda não tenha se manifestado. Ele percebe que Mubek realmente não é um pirralho comum e tem grande potencial. Com um sorriso malicioso, o erudito o encoraja a treinar mais para manifestar essa energia. O jovem mestre continua seu treinamento com saltos e movimentos acrobáticos no ar.
Ele aterrissa graciosamente e se prepara para o próximo movimento, com a espada na mão. Com uma expressão tensa, ele continua a praticar a técnica de espada com dedicação. De repente, sua espada cai no chão e ele fica chocado com o que acabou de acontecer. Shin observa com uma expressão neutra, segurando o manual em suas mãos. Mu-Baek se aproxima e diz que antes, ele não tinha o controle da respiração para sequer terminar uma forma. Mas hoje, ele completou a primeira forma pela primeira vez e pergunta como o erudito sabia. Xion mente diz que só disse isso porque o jovem era irritante e barulhento. Ele então explica que o texto diz para conservar a respiração e que isso é senso comum nas artes marciais. O jovem mestre fica confuso. Diz que leu o texto dezenas de vezes, mas nunca viu essa parte. O erudito então aponta para uma linha sobre a firmeza de uma chama de vela e pergunta por que usaram essa palavra. Mu-Baek finalmente entende que a chama de vela inabalável significava que sua respiração não deveria vazar. Ele fica chocado, pois essa interpretação não estava nem no comentário oficial do clã. O jovem elogia Xion e diz que conseguiu executar a primeira forma graças à sua ajuda, mas admite que não sabe nada sobre os cânticos que se seguem na técnica. Ele explica que consegue fazer os movimentos, mas não consegue expressar a técnica sem saber o significado. Xion o provoca e diz que, se ele não sabe, por que simplesmente não executa a técnica na frente dele? Mu-Baek fica chocado com a sugestão do erudito e se pergunta se realmente deveria fazer isso. Xion aponta para ele e diz, ele é o professor e o jovem é o aluno. E não pode haver educação sem respeito. Ele então se vira e diz que talvez devesse ir ver o jovem mestre Li, deixando Mu-Baek irritado. O erudito provoca dizendo que ouviu que seu irmão mais velho pratica algo semelhante e questiona sua falta de respeito. Com um sorriso confiante, Shin planta a semente da ambição no coração do jovem mestre. Ele diz que é possível que Mu-Baek seja o primeiro da linhagem direta a alcançar a essência secreta da arte da espada. O jovem fica chocado com a possibilidade e se pergunta se ele realmente pode ser o primeiro a alcançar a essência. Ele cerra os punhos, determinado a provar seu valor e mostrar seu potencial ao mundo. Com um sorriso animado, ele concorda em mostrar a técnica ao erudito sem hesitação, mas se atrapalha ao tentar mostrar respeito, e Xion corrige dizendo que não é assim que se faz. Enquanto isso, o patriarca se aproxima do campo de treinamento com uma expressão séria. Ele se pergunta se seu filho está atormentando o novo erudito e se prepara para intervir. O patriarca decide que, se o garoto estiver fazendo algo perverso, ele o repreenderá severamente. Mas, ao chegar, ele ouve Xion dizendo com autoridade a Mu-Baek para fazer a técnica novamente. À distância, o patriarca observa e ouve o erudito instruindo seu filho a pensar no significado do cântico. Ele fica surpreso ao perceber que o erudito está realmente ensinando algo a seu filho. Mu-Baek responde com entusiasmo, chamando Xion de professor e mostrando um respeito inesperado. O patriarca fica chocado ao ver seu filho, que mal usa honoríficos com seus próprios irmãos, sendo educado como um erudito. Ele percebe que os rumores sobre Xion reabilitando Pang Solin eram verdadeiros. Com um sorriso, ele decide que não deve apenas ficar parado e que deve recompensar grandemente o erudito. Xion corrige Mu-Baek, dizendo que o nome da técnica é Artes da Espada do Céu Azul Sem Limites e que céu está no nome. O patriarca fica chocado ao perceber que seu filho revelou a técnica secreta do clã ao erudito. Ele não consegue acreditar que seu filho mostrou a técnica secreta do clã a um mero erudito. Furioso, o patriarca decide que os capturará imediatamente para resolver a situação. Xion então diz a Mu-Baek para pensar cuidadosamente sobre o que está fazendo. Ele explica que, se removesse os ramos desnecessários da técnica, tudo se resumiria a uma única verdade. Com um sorriso confiante, ele se prepara para revelar a essência da técnica ao jovem mestre. O patriarca ouve as palavras de Xion e fica chocado com a profundidade de seu conhecimento. A verdade é que, embora a montanha seja alta, ela está sob os céus e a água flui sobre a terra. Mu-Baek senta-se para meditar e reflete sobre o significado das palavras do estudioso. Ele entende que não importa o quão alta seja a montanha, ela sempre existirá sob o céu. Ele mergulha em um estado de profunda concentração, buscando entender a essência da técnica. De repente, seus olhos se abrem com um brilho azul intenso e ele atinge um novo nível de percepção. Xion observa e fica impressionado ao ver que o jovem encontrou a imagem mental instantaneamente. O sol se põe enquanto o jovem mestre continua a meditar e aprofundar sua compreensão. O patriarca observa a distância com uma expressão de orgulho e admiração por seu filho. Enquanto isso, Xion continua a ler o manual com uma expressão calma e pensativa. Depois de muito tempo, Mu-Baek abre os olhos, seu rosto suado, mas com uma nova clareza. Seus olhos brilham com uma luz dourada e ele diz que acha que entende um pouco. Com um sorriso, ele diz que finalmente consegue ver o caminho a seguir em seu cultivo. Ele explica que não há nada maior que o céu e que ele abrange todas as coisas em sua imensidão. Com sua espada erguida,
ele canaliza a energia do céu azul em sua técnica recém-descoberta. Xion observa e se pergunta se o caminho para a essência está se tornando visível para o jovem. Mulbeck segura a espada firmemente e entende que o céu azul se estende infinitamente sem limites e que esse é o verdadeiro significado de ilimitado contido no nome da arte da espada. Com os olhos brilhando de determinação, ele se prepara para liberar todo o seu poder. Uma explosão de energia dourada emana de sua espada enquanto ele executa o golpe. Ele ri de alegria enquanto corta o ar com uma força e precisão que nunca havia alcançado antes. Com um sorriso selvagem, ele comemora seu progresso e se sente incrível com seu novo poder. O jovem mestre então se vira para Qian e pede que ele o ilumine ainda mais com sua sabedoria. O estudioso o observa com uma expressão calma e enigmática, pronto para guiá-lo. Com um sorriso astuto, ele diz que um pássaro voando no céu não tem uma maneira prescrita de bater as asas. Ele explica que para aperfeiçoar a arte da espada, é preciso se libertar e voar livremente. Xian o provoca dizendo que, como viveu a vida toda como um canalha, ele conhece bem esse sentimento. O jovem fica em silêncio por um momento, surpreso com a profundidade das palavras do estudioso. Ele encara o estudioso à distância, processando a nova lição que acabou de aprender. Mulbeck se pergunta se, por ter vivido como um canalha, ele realmente conhece a liberdade. Ele aperta o peito sentindo uma emoção forte e avassaladora tomar conta de seu coração. De repente, ele começa a rir alto, uma risada de pura alegria e compreensão. Ele diz que essas palavras estão corretas e que lhe dão arrepios. À distância, o patriarca observa e percebe que sua própria percepção era falha e limitada. Ele entende que com sua visão limitada, ele nunca alcançaria a verdadeira essência da arte da espada. O patriarca então se afasta, refletindo que nunca viveu livremente e por isso estava preso. Ele se afasta com uma nova compreensão de si mesmo e da arte que pratica. Com um sorriso, ele percebe que seu filho mais novo pode ser o primeiro a alcançar a verdadeira maestria. Mulbeck grita, perguntando-se que emoção é essa que está sentindo pela primeira vez. Ele reflete que viveu como um canalha apenas para sentir a liberdade, rejeitando tudo ao seu redor. Mas agora ele se pergunta se essa emoção que está sentindo é a verdadeira liberdade que ele tanto buscou. Xian observa deitado no chão, exausto, mas com um olhar de pura iluminação no rosto. O estudioso percebe que o jovem está seguindo um caminho semelhante ao de Pensou Lin, mas talvez mais rápido. Com um sorriso, ele se pergunta se é hora de passar para a próxima fase de seu plano. Ele se lembra que na Ursa Maior, há 7 estrelas, cada uma com uma energia única. Entre elas, a mais destrutiva e poderosa é a estrela do exército quebrado, a estrela marcial. O estudioso revela que aqueles com o corpo marcial celestial nascem com o destino desta estrela. Eles estão destinados a se destruir e enfrentar sua morte, a menos que consigam mudar seu destino. Para escapar disso, ele precisa absorver a energia das outras estrelas, assim como fez com Pan e Sol. A cena então muda para os aposentos de Xion, onde ele parece preocupado com algo. Ele percebe que o patriarca ouviu sua conversa com Mulbeck e sente um leve cheiro no ar. Com um sobressalto, ele reconhece o cheiro do patriarca Nangun e entende que foi descoberto. O estudioso sabe que um forasteiro como ele ver um manual secreto é um problema punível com a morte. Nesse exato momento, a serva aparece e diz que o patriarca solicitou uma refeição urgente. Xiao diz que entende que irá encontrar o líder do clã imediatamente. A serva se pergunta como ele sabia da convocação e por que sua expressão parece tão sombria. Mais tarde, uma mesa farta é servida com várias iguarias e frutas frescas para a refeição. O estudioso senta-se à mesa com uma expressão tensa, aguardando a chegada do patriarca. O líder do clã aparece e dá as boas-vindas ao estudioso com uma expressão séria e imponente. Ele então apresenta sua esposa, que está sentada ao seu lado com um sorriso enigmático. Xian se curva em respeito e diz que é uma honra conhecê-la, mas ele está claramente nervoso. O patriarca o encara com uma expressão indecifrável, aumentando a tensão no ar. De repente, sua esposa o repreende e pergunta por que ele mentiu para ela sobre algo. O estudioso permanece em silêncio, completamente confuso com a discussão do casal. A mulher reclama que seu marido não lhe disse que o estudioso era tão bonito e que ela não via um homem como ele há séculos. O patriarca sorri e diz que entende o que ela quis dizer, então pede desculpas a Xin por tomar seu tempo. O estudioso responde que não é incômodo e que é uma honra ter sido convidado. A esposa do líder do clã comenta que ouviu dizer que Xin era famoso até na Aliança Mirim. A mulher o elogia por chamar a erradicação da corrupção de notoriedade e o acha admirável. Ela então pergunta se ele conhece um poema sobre lutar contra a injustiça como ele faz. Com um sorriso, ela começa a recitar o poema, cercada por flores de cerejeira imaginárias. O estudioso responde que a injustiça não pode ser mais alta que o pinheiro e será abalada pelo vento. A mulher o elogia por seu conhecimento de poesia e caligrafia, bem como de pintura e música. Xion responde com um sorriso forçado que apenas se interessou por essas artes como hobbies.
Ele se pergunta se estava se preocupando à toa e tenta relaxar na frente do casal. De repente, o patriarca bate com a mão na mesa, assustando sua esposa. A mulher o encara, surpresa com a mudança repentina de humor do marido. Shale permanece em silêncio com um sorriso nervoso, sem saber o que esperar da situação. O patriarca então diz para parar com as gentilezas e discutir assuntos oficiais. Com um olhar sombrio, ele diz ao estudioso para falar honestamente sobre o que aconteceu. Ele o confronta dizendo que sabe que ver as técnicas secretas do clã é um crime punível com a morte. Shin fica chocado ao perceber que o patriarca sabe de tudo e não consegue esconder sua surpresa. O líder do clã pergunta com uma voz ameaçadora se ele viu os cânticos da técnica secreta. A sala fica tensa e silenciosa enquanto o estudioso encara o olhar furioso do patriarca. O patriarca repete a pergunta com uma expressão ainda mais irritada, esperando por uma resposta. Sheehan percebe que ele sabia sobre sua conversa com Mubek e se sente encurralado. Ele sente a pressão opressora do patriarca e sua mente corre para encontrar uma saída. O estudioso procura uma maneira de escapar da situação perigosa em que se meteu. Ele decide que deve apelar para a esposa do patriarca, sabendo que Mubek é o ponto fraco dela. Calma e respeitosamente, ele responde que sim. Foi a pedido do jovem mestre que ele viu o manual. O patriarca pergunta com desdém se essa é sua única desculpa pelo crime que cometeu. Xion então explica que viu desespero nos olhos de Mubek quando ele lhe mostrou a arte da espada. Ele diz que percebeu que essa arte marcial era a única coisa que poderia corrigir o comportamento do jovem. O patriarca pergunta com desprezo se ele usou uma técnica secreta para corrigir o comportamento de um canalha. Shin responde com um ditado: se você remover um mal, 10 virtudes crescerão. O patriarca o acusa de apenas dar desculpas para ver as artes secretas e ajudar seu filho. O estudioso diz que não é só isso e que ele viu algo mais dentro do jovem mestre. Ele revela que viu o temperamento de um herói em Mubek e que ele tem o potencial para abalar o mundo. Shen acrescenta que o jovem pode até mesmo superar o jovem herói Pang Song em grandeza. A esposa do patriarca fica chocada e se pergunta se seu filho é comparável ao gênio Pang Song. O estudioso sorri sombriamente, sabendo que atingiu o ponto fraco da mãe. O patriarca não está convencido e pergunta se seu filho não é apenas um medíocre com algum talento. Sheehan explica que o jovem mestre possui uma alma livre, mas se sentia preso como um pássaro em uma gaiola. Ele continua dizendo que, por causa disso, o jovem se sentia como uma galinha ou um pato comum. A esposa do patriarca fica emocionada ao ouvir que seu filho estava agindo daquela forma para superar seu autodesprezo. O patriarca ainda acha a história um pouco exagerada e não está totalmente convencido. Mas sua esposa o repreende, dizendo que o estudioso está certo em suas palavras. Ela se pergunta se alguém já tentou entender o coração de seu filho e se preocupou com ele. Com lágrimas nos olhos, ela lamenta por ele ter se sentido tão sufocado e incompreendido. Ela então agradece a Xion por ajudá-la a perceber os verdadeiros sentimentos de seu filho. O patriarca grita com sua esposa, lembrando-a que uma das artes secretas do clã foi vazada. A mulher responde que, como não é uma artista marcial, ela não entende a gravidade da situação. Mas como mãe, ela diz que venderia qualquer manual para salvar seu filho, porque ele é mais precioso. Xian permanece em silêncio, completamente chocado com a reviravolta dos acontecimentos à mesa. A esposa do patriarca então bate na mesa e sugere uma punição para o estudioso. Ela propõe que cortem um de seus braços e o perdoem, mas Xion fica horrorizado com a ideia. O patriarca olha com uma expressão séria e indecifrável, sem reagir à sua proposta. O estudioso então se levanta e promete solenemente que nunca vazará as artes do clã. Ele jura que, se quebrar sua promessa, eles podem levar seus 2 braços e ele não guardará ressentimento. O patriarca diz que lhe dará uma chance e revela um novo desafio para ele. Ele o lembra que o clã Ju visitará amanhã e pedirá um duelo para humilhar seu filho. O patriarca explica que seu filho mais novo nunca venceu o jovem mestre do clã Ju. Shi entende que sua tarefa é garantir que Mubek vença o duelo de amanhã. O patriarca confirma e faz uma oferta irrecusável ao estudioso em troca de seus serviços. Ele promete nomeá-lo para um cargo que lhe dará o direito de ver as técnicas secretas. O estudioso fica chocado com a proposta, mas sabe que há um preço a pagar por essa oportunidade. O patriarca avisa que, se ele falhar, deverá oferecer sua cabeça como punição por seu fracasso. Com um olhar sério, ele aponta para Shin e diz que um homem como ele sabe o que tudo isso significa. O estudioso permanece em silêncio, processando a proposta de vida ou morte que acabou de receber. Ele percebe que a intenção do patriarca é mantê-lo ao seu lado, mas ele precisa de uma justificativa. O casal encara e Xion entende que o patriarca precisa de um motivo para convencê-lo. A justificativa é persuadir os anciãos e o senado do clã a aceitar sua presença. O patriarca então diz que se Qian puder realmente dar asas ao seu filho, ele poderá voar livremente. Com um gesto de respeito, Qian se curva diante do patriarca e de sua esposa.
Ele então se vira e sai da sala, deixando o casal para trás com seus pensamentos. O patriarca e sua esposa observam o estudioso se afastar com expressões pensativas. A mulher abraça o marido e diz que ele estava planejando manter o estudioso por perto o tempo todo. Ela então pergunta se ele pretendia empregar Qian desde o início. O patriarca abraça sua esposa de volta e pergunta se ela sabe por que o estudioso veio ao clã. Ele explica que Qian é um homem que lutou contra os anciãos da aliança e resistiu a todas as ameaças. O patriarca acrescenta que foi ele quem transformou Pang Soon de lixo em um ser humano. A mulher fica feliz em saber que seu marido trouxe uma pessoa tão incrível para ajudar seu filho. O patriarca diz que está feliz que ela goste dele e a abraça carinhosamente. A cena então muda para o dia seguinte, com o pátio do clã cheio de pessoas. Os convidados do clã Ju chegam, liderados por um homem de aparência nobre e imponente. Todos se cumprimentam e se preparam para a reunião e o duelo amigável que virá. O jovem mestre do clã Ju se pergunta por que Molbeck ainda não apareceu para o duelo. Com um sorriso travesso, Ju Duon diz que quer brincar com ele em breve, mostrando sua arrogância. Enquanto isso, Molbeck está treinando intensamente com sua espada sob a supervisão de Xion. O estudioso o encoraja a pensar sobre o significado dos movimentos e não apenas executá-los. O jovem mestre grita com esforço e obedece seu professor com uma nova determinação. De repente, a porta do pátio se abre e um dos convidados chega com um ar de desafio. Shen e Molbeck continuam seu treinamento sem parar. Ju Duon chega e se pergunta por que o portão do clã Nangun é tão baixo e sem graça. Com um sorriso irônico, ele chama Molbeck de irmãozinho Nangun e o provoca. Shen observa a cena e se diverte com o apelido que o jovem mestre deu ao seu rival, Mu. Beck encara seu oponente com uma expressão séria, pronto para o duelo que virá. Duon o provoca perguntando se ele treinou para o duelo e dizendo que ele não parece feliz em vê-lo. O jovem mestre responde que estava louco por outra chance contra ele. Shi observa o rival e pensa que ele não parecia tão alto quando o viu na aliança. Duon pergunta se ele encolheu um pouco, mas Molbeck pergunta se ele não cresceu. Ele então dá um tapinha na cabeça de Molbeck e diz que o irmãozinho Nangun ficou ainda mais fofo. O jovem fica irritado e pergunta se ele veio apenas para se gabar de sua altura. Duon fica surpreso e pergunta se ele acha que se gabaria de algo tão trivial. Ele diz que tem muito do que se gabar, como artes marciais, estudos e música. Molbeck cerra os punhos e o chama de arrogante, pronto para começar a luta. Duon então aponta para Xion e pergunta se sua arrogância é por causa daquele cara novo. Ele fica irritado com o estudioso que nem o cumprimentou e está apenas se abanando arrogantemente. Com um grito, ele pergunta o nome do estudioso, exigindo uma resposta imediata. Xion se vira com uma expressão calma e se apresenta como Xian Tai-san. Duon repete o nome e fica irritado, dizendo que o estudioso também tem a língua curta. Ele decide que vai consertar os hábitos de ambos e se prepara para o duelo. De repente, ele reconhece o nome Xian Tai-san e fica chocado com a revelação. Shu Duon está em choque, reconhecendo o famoso estudioso fantasma da Aliança Mirim. Ele então se pergunta por que diabos o famoso estudioso estaria aqui no clã Nangun. Os três jovens mestres se encaram no pátio de treinamento, criando uma atmosfera tensa. Duon então se lembra que ele é o cara que conseguiu mudar o irmão Pen Son. Shin pergunta com um sorriso por que o jovem está olhando para ele como se tivesse visto um fantasma. O rival diz que pensou que o estudioso estaria no clã Pen, já que Pen Son disse que o levaria para lá. Ele então se pergunta se o tutor não é tão incrível quanto os rumores diziam, e é por isso que ele foi dispensado. Duon acha estranho que o ancião Gao, que odeia Shin, o tenha deixado sair da aliança inteiro. Com um sorriso, o estudioso responde que ele decide para onde vai e o que faz, e acrescenta que agora ele tem alguns assuntos para resolver bem aqui neste lugar. O rival pergunta se esta é a primeira vez que se encontram, pois ele ouviu tantos rumores que parece que já se conhecem. Xion diz que eles se viram algumas vezes na aliança, mas o jovem mestre provavelmente não se lembra. Ele então revela que o escritório de inspeção investigou Duon quando ele causou aquele incidente. O jovem fica com raiva da audácia do estudioso e o chama de atrevido na frente de todos. Escondendo-se atrás do leque, Sheehan diz que foi um erro dele e que velhos hábitos custam a morrer. Com um sorriso zombeteiro, ele diz que deve tê-lo chateado sem querer e dá um pedido de desculpas falso. Ju Duon fica ainda mais irritado com a atitude presunçosa do estudioso. Xian então o lembra que, embora seja um ano mais velho que Molbeck, ele próprio é 2 anos mais velho que Duon. O jovem mestre do clã Ju fica completamente furioso com a falta de respeito do estudioso. Com um suspiro, ele coloca a mão na cabeça. Jusdu. Pensa que o estudioso realmente tem coragem para enfrentar até mesmo o ancião Gao. Ele então zomba da ideia de usar honoríficos com Xion. Só porque ele é 2 anos mais velho, o rival diz que continuará falando casualmente e o estudioso pode fazer o mesmo se quiser. Com um sorriso, Xion responde que, como ele é o irmão mais velho,
Não há problema em ser informal. Duon fica chocado com a audácia do erudito e aponta para ele, chamando-o de punk. Mo. Beck pensa que é raro alguém ousar falar casualmente com a linhagem direta dos 5 grandes clãs. Ele percebe que o erudito age como se não houvesse amanhã e que sua atitude não era uma encenação. Com um sorriso de admiração, o jovem mestre diz que essa atitude rígida do tutor impõe seu respeito. Xion então se transforma em sua persona fantasmagórica e pergunta se Duon não gosta que ele fale casualmente. O rival fica aterrorizado com a aura sombria do erudito, que pergunta se deve parar com a informalidade. Duon limpa a garganta para se recompor e sugere que almocem juntos ao meio-dia para mudar de assunto. Ele então diz que verá Mubek no jardim e convida Qian para ir também, pois o achou interessante. Enquanto o rival se afasta, o erudito agradece por ele o ver com bons olhos. Qian então o chama de pequeno Duon, dizendo que ele é mais engraçado do que pensava. O jovem mestre do clã Ju para de repente, chocado e irritado com o apelido que recebeu. Ele treme de raiva, mas não se vira para não perder a compostura na frente de todos. Com um sorriso furioso, ele decide que vai acertar as contas com aquele erudito atrevido. Mubek observa seu rival se afastar enquanto Xion permanece calmo ao seu lado. O jovem mestre fica sem palavras por um momento, tentando processar o que acabou de acontecer. De repente, ele corre em direção a Xian, chocado com sua velocidade de desvio. Com um sorriso de admiração, Mubek diz que o erudito Xian é ainda mais incrível do que ele pensava. Ele então pergunta se é verdade que ele mandou o terrível ancião Gao para o inferno e se está mesmo provocando Zhu Duon. Correndo ao seu lado, o jovem mestre também quer saber se é verdade que ele transformou o irmão Pen Só Um em um ser humano. Com um sorriso de canto, Xiao comenta que os honoríficos parecem ter grudado na língua de seu aluno agora. O jovem diz que, depois de ver a interpretação do manual e como ele lidou com Duon, não pôde deixar de reconhecê-lo, e o erudito concorda que é uma boa mudança. Mubek então coça a cabeça e admite que, embora o tutor diga que ele mudou, ele mesmo não sente a mudança. Shen revela que Pang Song também era assim no começo, e o jovem mestre o avisa para não dizer seu nome tão casualmente. Ele fica apavorado e explica que, ao contrário dele, aquele cara começa uma briga primeiro e o erudito poderia se ferir gravemente. O tutor então responde calmamente que ele e o outro jovem mestre não são amigos. Com um sorriso confiante, ele revela que Pang Song na verdade o chama de irmão mais velho. O jovem duvida, dizendo que aquele cara olha para os eruditos como se fossem cães de rua e que Xion conta piadas terríveis. O erudito apenas o encara em silêncio, sem confirmar nem negar a história que acabou de contar a Mo. Beck fica completamente chocado com a possibilidade e aponta para seu mestre, sem palavras. Ele então gagueja e pergunta em voz alta se isso é mesmo verdade. A cena então muda e os dois chegam a um belo jardim com um grande pavilhão e um lago sereno. Xion observa o local e pergunta se este é o famoso jardim da subjugação demoníaca. O jovem mestre confirma e começa a contar a história do lugar, dizendo que tudo aconteceu há 50 anos. Em um flashback, vemos guerreiros lutando contra um culto demoníaco que surgiu no mundo marcial. Ele explica que os ancestrais do clã Nangon lutaram na linha de frente, mas a maioria deles acabou caindo em uma grande tragédia. Com um olhar triste, o jovem revela que esta é a principal razão pela qual a arte da espada do céu azul sem limites não foi totalmente transmitida. Mubek explica que, para nunca esquecer o ressentimento e a vontade de seus ancestrais, eles nomearam o jardim dessa forma. Xion comenta que é um lugar com um significado muito importante para a história do clã. Dentro do pavilhão, Zhu Duon está relaxando e ouvindo música com uma cortesã ao seu lado. O jovem mestre fica furioso ao ver que seu rival chamou cortesãs para o jardim da subjugação demoníaca. Ele o confronta dizendo que qualquer um que o visse pensaria que ele é o dono do lugar, chamando cortesãs para cá. Duon diz que em seu clã, nem mesmo um descendente direto como ele pode facilmente convocar cortesãs, mas aqui eles as dão a um estranho. Uma musicista toca uma melodia suave enquanto o jovem mestre do clã Ju elogia a generosidade do clã Nangon. Mubek fica extremamente irritado com a provocação e cerra os punhos, pronto para uma briga. Xiao então coloca a mão em seu peito e pede ao jovem mestre para não se exaltar com a situação. Com um sorriso confiante, o erudito diz a seu aluno que cuidará de tudo. Ele então aconselha o jovem a apenas relaxar e aproveitar o que quer que seu rival tente fazer. Xin se aproxima e cumprimenta o pequeno Duon, perguntando se ele está se divertindo. O jovem mestre do clã Ju fica irritado com o apelido, mas mantém a compostura na frente de todos. Com um sorriso, o erudito convida seu aluno a entrar e se juntar à festa. O jovem hesita por um momento, mas finalmente concorda em entrar no pavilhão com seu mestre. Com um grito animado, ele se prepara para a competição que está prestes a começar. De repente, uma mão para o instrumento musical e Duon diz para não o fazerem rir com aquela música.
Ele então pega o instrumento e se levanta, preparando-se para mostrar seu próprio talento. O rival explica que, como estava sozinho, pediu uma apresentação de pipa com um olhar frio. Ele diz que pensou em pedir para a musicista tocar para o irmãozinho Mubek e o erudito Shin. Com seus dedos ágeis, Ju Do-won começa a tocar uma bela melodia no instrumento. A música suave flutua pelo pavilhão enquanto todos assistem à sua apresentação. Com os olhos fechados, ele se entrega completamente à melodia, mostrando sua concentração. Ao fundo, alguns homens observam a apresentação do talentoso jovem mestre. Enquanto isso, Cheon e Mubek relaxam e ouvem a música com expressões calmas. De repente, o rival pensa com um sorriso que seu raciocínio era um pouco limitado. Ele então provoca Mubek, dizendo que, como ele só treina, provavelmente não entende nada de música. O jovem mestre fica irritado e o rival finge se desculpar por não ter sido atencioso. Bebendo seu chá, Shin percebe que Do-won quer abalar seu aluno antes do duelo. Então se oferece para explicar a música ao seu irmãozinho ignorante, mas Shin explica que a música é famosa por ser uma canção matinal de um grande artista. O jovem mestre do clã Ju fica surpreso e comenta que o erudito entende de música. Com um sorriso confiante, o tutor diz que conhece as 10 grandes canções e até as toca. O rival então olha para o jardim e anuncia que, no momento perfeito, ela chegou. Cheon e Mubek se entreolham confusos, perguntando-se de quem ele está falando. Explica que chamou uma plateia porque uma boa apresentação merece ser vista. Com um sorriso travesso, ele revela que também convidou uma convidada muito especial. Ele então apresenta a maior cortesã de Hefei, que se aproxima com elegância. Um dos homens na plateia a reconhece como Jinho do pavilhão do prazer celestial. A bela mulher caminha com sua atendente atrás, com um sorriso encantador, a cortesã Cheon, e exibe sua beleza estonteante. Mubek fica cativado pela beleza da mulher, enquanto Cheon a observa com indiferença. Do-won pensa que seu rival está apenas exibindo sua autoridade ao convidar a famosa cortesã. Ele também quer que ela ouça e avalie sua música, mas o erudito percebe suas intenções. Com um sorriso maligno, o rival convida todos para terem seu som avaliado por uma especialista. Ele revela que está ansioso para ver as habilidades musicais do erudito Shin em ação. No jardim, todos se reúnem para assistir ao duelo de talentos entre os jovens mestres. 2 homens chegam ao local e um deles comenta sobre o duelo amigável deste ano. O outro homem responde com desdém, dizendo que o resultado já não é óbvio como sempre. Mas o primeiro homem diz que este ano será diferente e que as coisas vão mudar. O homem então pergunta se o jovem mestre Mubek alcançou algum tipo de iluminação. O companheiro do patriarca responde que ele finalmente começou a usar um pouco a cabeça. Com um sorriso irônico, o homem do clã Ju responde com um simples, é mesmo? Ele então diz que, como o duelo representa seus clãs, eles deveriam fazer uma aposta. O homem sugere que eles apostem os direitos de carga da agência de escolta no resultado do duelo. O companheiro do patriarca pensa que ele é uma cobra astuta tentando resolver a disputa com um simples duelo. Com um sorriso, ele aceita a aposta e diz que a ideia parece muito divertida. O homem do clã Zuji sorri vitoriosamente, acreditando que já venceu a disputa. A cortesã Qian Yu então agradece pelo convite e se apresenta como Zhang Yong. Do-won sorri com satisfação e diz que os preparativos estão completos. Como o público se reuniu, ele então diz que a maior musicista Jian Yui também chegou para julgar o duelo. Do-won convida todos a começarem o duelo e deixa o julgamento para a senhora Cheon-yu. Ele se vira para Cheon e pergunta com um sorriso se ele não está nervoso com o desafio. Com um pedaço de fruta na boca, o erudito responde que mal está nervoso e está animado para tocar um pouco. Com um sorriso travesso, ele sugere que, se vão competir, deveriam tocar a mesma música. O jovem mestre do clã Ju fica surpreso e se pergunta o que o erudito está tramando. Qian permanece em silêncio por um momento, instrumento na mão, esperando a resposta de seu rival. Depois de pensar um pouco, Do-won concorda com a condição, mas diz que ele escolhe a música. Ele então o desafia a tocar Neve Branca no início da primavera, já que ele conhece as 10 grandes canções. O erudito responde que a música é básica e que ele a tocou algumas vezes. Com um sorriso confiante, ele diz que não tem problema nenhum em tocar essa música. O rival não acredita nele e pensa que ele está blefando, pois essa música não é algo que se domina com apenas algumas tentativas. Com um olhar odioso, ele decide que vai esmagar Qian com tanta força que ele nunca mais ousará desafiá-lo. Com os olhos fechados, ele começa a tocar o instrumento com uma concentração impressionante. As notas da música começam a flutuar pelo pavilhão, criando uma atmosfera mágica. A atendente da cortesã percebe que o fluxo de ar mudou assim que ele começou a tocar. Ela então diz que, mesmo sem poder ver, consegue imaginar cada nota caindo como um floco de neve. A melodia encantadora se espalha pelo jardim, deixando todos maravilhados com a habilidade do jovem mestre.
A plateia fica em silêncio, completamente absorta na performance musical do rival. As notas continuam a flutuar pelo ar, criando uma cena de pura beleza e harmonia. Um dos homens se pergunta se eles estão batalhando com instrumentos este ano. O outro responde que parece que eles estão apenas se divertindo um pouco antes do duelo. O homem do clã Ju elogia a inteligência de Do-won por usar a música para suprimir o espírito de seu oponente. Ele então pergunta se o jovem mestre Mu Baek também entende de música, mas seu companheiro diz que nunca ouviu com um instrumento. O homem do clã Nangun então percebe que seu professor de caligrafia está entrando em seu lugar. O rival fica surpreso e se pergunta quem poderia ser esse professor de caligrafia. Do-won termina sua apresentação e se gaba de que sua habilidade já atingiu o nível de um mestre. Cheon então limpa o ouvido por tédio e o rival fica irritado com sua atitude. Ele se pergunta como um cara que mal consegue imitar as notas ousa ser tão arrogante. Do-won o desafia a ir em frente e se humilhar na frente de todas essas pessoas. De repente, ele começa a tocar em um ritmo acelerado que soa como uma nevasca avassaladora. Seus dedos se movem com uma velocidade incrível, liberando uma energia poderosa através das cordas. A música se transforma em uma tempestade de neve que envolve todo o pavilhão com sua intensidade. A cortesã observa e comenta sobre a velocidade da música infundida com energia interna. A plateia fica maravilhada com a habilidade do jovem mestre, que preenche o espaço com som. O homem do clã Ju comenta que a habilidade de seu prodígio é impressionante para alguém tão jovem. Ele explica que, como Do-won costumava causar muitos problemas, ele o ensinou música para acalmá-lo. E antes que ele percebesse, o jovem alcançou um nível em que podia imitar os mestres. Ele então encoraja seu pequeno Do-won a quebrar o espírito de seu oponente desde o início. O jovem mestre desafia o novato arrogante a mostrar suas habilidades patéticas enquanto Cheon se prepara para tocar. O homem pergunta à sua esposa quem ela acha que vai ganhar o duelo musical. Com um sorriso confiante, ela diz que, embora as habilidades de Do-won sejam boas, o erudito Cheon ainda vai ganhar. O homem fica em silêncio por um momento, surpreso com a confiança de sua esposa, que diz ser intuição feminina. Com um sorriso calmo, Cheon começa a tocar o instrumento com uma compostura impressionante. Ele se senta e se concentra na música enquanto Mu Baek o observa com admiração. Com os olhos fechados, o erudito se entrega à melodia que começa a fluir de seus dedos. De repente, Do-won se surpreende ao ouvir a performance de seu oponente. A atendente da cortesã percebe que, embora estejam tocando a mesma música, a interpretação de Cheon é completamente diferente. Ela explica que enquanto Do-won enfatizou a neve branca, o erudito parece estar interpretando a primavera. Mu Baek fica chocado com a habilidade de seu professor e sussurra seu nome. O rival admite que a performance não é ruim, mas diz que o erudito não é páreo para ele. Uma aura dourada envolve Shin enquanto ele continua a tocar com maestria impressionante, com os olhos brilhando de raiva. Do-won diz que vai enterrar tudo com sua música rápida. Ele libera uma onda de energia azul de seu instrumento para sobrepujar a performance de Shin. O erudito sorri e pensa que canalhas são muito divertidos quando provocados e decide usar a onda de energia. Ele então reúne energia espiritual na ponta dos dedos, preparando-se para um contra-ataque. Com um movimento rápido, ele libera uma onda de energia dourada de seu instrumento. A cortesã observa em choque e diz que a neve está desaparecendo diante da música de Shin. Borboletas douradas começam a aparecer e voar ao redor da plateia, que fica maravilhada. O erudito relaxa e comenta que, como esperado, a melodia cria 7 atmosferas e que ele toca bem. A plateia aplaude e elogia a incrível performance dos dois músicos. Cheon pensa que, se usar bem essa energia, pode usá-la em muitos lugares, até mesmo na cozinha. Do-won está furioso com o resultado e exige uma avaliação imediata da cortesã. Com o instrumento em mãos, ele se levanta e pede à senhora Cheon que dê seu veredito. A cortesã diz que foi uma performance magnífica, mas que sua atendente será mais precisa. Ela explica que a jovem perdeu a visão, mas ganhou um sentido de audição que supera o das pessoas comuns. O rival fica com raiva e pergunta se ela está dizendo que a garota é melhor do que ela, a melhor em Hefei. Com um olhar frio, ele zomba da ideia de uma criança cega ser capaz de julgá-lo. Do-won então concorda, pois como ela não pode ver, ele espera uma avaliação justa. Ele então diz à jovem para falar e dar seu veredito sobre as duas apresentações. Com um olhar de lado, Cheon se vira e o rival pergunta qual das duas músicas foi superior. Todos esperam em silêncio pela avaliação da jovem musicista cega. Do-won encara a garota com uma expressão confiante, esperando ser declarado vencedor. A atendente então diz que, como seus olhos não podem ver, ela não sabe quem tocou qual peça. Mas com um sorriso, ela revela que, apesar disso, viu claramente o que aconteceu. Ela descreve que, em meio à neve, viu a primavera florescer e os flocos de neve se transformarem em borboletas. Do-won fica chocado e pergunta se ela está dizendo que ele é pior que aquele erudito.
Ele então se vira e encara Xian com uma expressão de pura raiva e descrença. Com um rosto suado, ele não consegue acreditar que foi derrotado por um novato. O jovem mestre do clã Ju permanece em silêncio, processando sua derrota humilhante. Xian elogia a atendente, dizendo que desde que aprendeu música, ele tem procurado por seu Jongkiki. Ele então diz que parece que seu Jongkiki esteve aqui o tempo todo e pergunta seu nome. A jovem fica surpresa e cora com o elogio do erudito, que a olha com um sorriso gentil. Ela se apresenta como Song Han e diz que é apenas uma garota cega, indigna de ser chamada de Jongkiki. De repente, porém, Du-on se levanta furiosamente e grita com Mo-baek, perguntando o que ele está fazendo. Ele o desafia para o duelo e lhe diz para pegar sua espada de madeira para que possam começar a lutar. O jovem mestre observa e comenta que ele enlouqueceu e está gritando como um louco. Com o punho cerrado, ele soca o banco em que estava sentado e chama seu rival de canalha, Mo. Beck então salta para o campo de batalha e diz que ele se tornou um potro gritador. Ele aterrissa com um impacto poderoso, pronto para enfrentar seu oponente no duelo. O chão racha sob seus pés enquanto ele se prepara para a luta com um olhar determinado. Com um sorriso desafiador, ele pergunta se eles deveriam ver o quanto suas habilidades melhoraram desde o ano passado. Du-on fica surpreso e pensa que ele não está caindo em sua provocação e está o provocando de volta. O erudito observa a cena e pensa que esse moleque de repente está ficando arrogante. Ele então se despede da cortesã e diz que precisa ir até lá rapidamente. Com um sorriso, ele se aproxima das duas mulheres e se despede formalmente. A atendente então se vira para sua senhora e diz que sentiu algo daquele cavalheiro. Ela revela que sentiu uma energia muito especial vindo do erudito Shehan. A cortesã concorda, dizendo que sua aparência também é bastante notável e que ele é uma pessoa especial. Shehan se aproxima de Mo-baek e os dois se preparam para um duelo. O jardim está cheio de pessoas observando os preparativos para o duelo entre os jovens mestres. Os dois oponentes se enfrentam no campo de batalha, com Xin e Mo-baek de um lado. A multidão assiste com expectativa enquanto os dois clãs se preparam para o confronto. Mo-baek vira-se para seu mestre e diz que tem uma pergunta para ele sobre a arte da espada. Ele explica que, enquanto ouvia a música mais cedo, sentiu vagamente a quarta forma da arte da espada. O jovem diz que sente que está prestes a compreendê-la, mas ainda está confuso e pergunta se sua direção está correta. Shin responde que a quarta forma que ele interpretou é semelhante à história de Boya. Num flashback, vemos o músico Boya que quebrou as cordas de seu instrumento após a perda de seu amigo. O erudito explica que, assim como Boya tinha um amigo que entendia sua música, a arte da espada também requer compreensão. Ele então revela que para entender a quarta forma, Mo-baek precisa se tornar Jeons e que entender Boya. De repente, Du-on grita e pergunta se ele está aprendendo artes marciais com um erudito agora. Ele zomba e pergunta por que ele fala tanto e se está perguntando sobre sua fraqueza. O companheiro do patriarca observa a cena com uma expressão séria e pensativa. Mo-baek então pega sua espada de madeira e diz que se pode aprender artes marciais até mesmo com um erudito. Ele continua dizendo que o caminho das artes marciais não é exclusivo dos guerreiros e que para alguém de um clã que valoriza a erudição. O jovem mestre conclui que o pensamento de seu rival é muito limitado e o desafia com sua espada. Du-on fica surpreso e pensa com raiva sobre esse cara que o está desafiando. O homem do clã Ju reclama que, embora chamem Du-on de dragão oculto, seu caráter é terrível. O patriarca fica chocado ao ver seu filho mais novo repreender seu rival usando lógica e razão. Ele então percebe que Mo-baek mudou muito desde que o erudito Shin chegou e o valoriza ainda mais. Mo-baek está confuso e se pergunta se ele realmente precisa se tornar Zenziki para entender seu rival. Ele então se pergunta se deve pensar em Du-on como Boya para compreendê-lo. O jovem mestre fica chocado com a ideia e se pergunta por que diabos ele deveria entender aquele punk. O rival fica irritado com a falta de reação de seu oponente e pergunta o que ele está fazendo. Mo-baek percebe que para se tornar Young-ji ele precisava entender seu oponente. Du-on fica ainda mais furioso e se pergunta como aquele punk ousa se distrair na frente dele. O jovem mestre se concentra e se pergunta que tipo de cara seu rival realmente é para entender sua essência. De repente, o jovem mestre do clã Ju avança com sua espada e o avisa para ter cuidado com as pernas. Ele ataca com velocidade e poder incríveis enquanto seus olhos brilham com energia azul. Mo-baek o encara com uma expressão calma e pensa que seu rival é um cara desprezível. Ele entende que até agora, ele apenas tentou entender suas artes marciais, mas precisa ir além disso. O jovem percebe que isso significa que ele deve entender seu comportamento e sua mente para derrotá-lo. Com um novo entendimento, ele desvia do ataque de Du-on com facilidade e graça. O rival fica surpreso e pergunta se ele só treinou para fugir todo esse tempo. Com um sorriso zombeteiro, ele pergunta se Mo-baek não está atacando porque está com medo dele. O jovem mestre pensa, sim, seu rival é um cara desprezível que ataca a fraqueza do oponente com palavras.
Ele percebe que vê-lo tentar iscá-lo agora é verdadeiramente patético e sorri com desprezo. Com um sorriso confiante, o jovem se pergunta se cresceu tanto a ponto de perceber isso. Ele então provoca Do Yuan, dizendo que estava apenas verificando se suas habilidades haviam melhorado. Num acesso de raiva, o rival grita que ele deve estar louco para querer perecer em avanços para um ataque final. Com um sorriso zombeteiro, Mu-Baek pergunta se xingar não é um pouco demais para um duelo amigável. Do-won avança com um ataque poderoso, liberando uma onda de energia azul de sua espada. O jovem mestre pensa que até os ataques de seu rival estão cheios de mentiras e enganos. Ele percebe que o rival está agindo como se estivesse atacando seu lado esquerdo para enganá-lo. Mas usando sua vantagem, ele usa seus braços longos como um chicote para um ataque variável. O jovem entende que o verdadeiro alvo do ataque é seu pescoço e se prepara para se defender. Com um sorriso confiante, ele diz que agora que entende sua personalidade e artes marciais, seus movimentos são óbvios. Do-won fica chocado ao ver que seu plano foi descoberto tão facilmente por seu oponente. Mu-Baek então avança e percebe que se continuar a provocá-lo e ignorá-lo, ele tentará suprimi-lo. Ele sabe que seu rival tentará usar seu poder para mostrar sua superioridade e esmagá-lo. O jovem mestre do clã Ju desfere um ataque poderoso, mas seu oponente bloqueia com facilidade. Com sua espada brilhando com energia verde, ele o desafia para ver se consegue escapar de sua espada agora. Com um movimento rápido, ele desfere um golpe poderoso em direção ao seu rival, mas num piscar de olhos, Mu-Baek agarra a espada de seu oponente com as próprias mãos. Com um sorriso, ele pergunta quem está correndo, já que ele está apenas segurando a espada. Ele então intercepta o ataque e agarra o pulso de Do-won com uma força impressionante. O rival fica chocado e humilhado ao perceber que seu pulso foi pego por seu oponente. Com um sorriso vitorioso, o jovem mestre diz que agora é sua vez de atacar. Num movimento rápido, ele atinge Do-won no rosto com o cabo de sua espada. O jovem mestre do clã Ju grita para ele esperar. Mu-Baek ataca seu oponente com precisão e o desarma com um movimento rápido e certeiro. Ele então solta a mão de seu rival, mostrando que o duelo acabou e ele é o vencedor. Com um sorriso vitorioso, o jovem mestre se afasta enquanto Do-won observa, derrotado. Ele então diz que, como é um duelo amigável, eles deveriam terminar ali com a sua vitória. A multidão aplaude a vitória do jovem mestre, que se prova um guerreiro habilidoso e inteligente. O homem do clã Ju fica em silêncio, completamente chocado com a derrota de seu prodígio. O patriarca comemora e diz que seu filho mais novo derrotou Do-won em um duelo e que ele venceu. Ele então se vira para o erudito Xion e agradece por sua valiosa ajuda e orientação. Mu-Baek comemora e diz que, assim como o erudito estava certo, tudo se resume a pensar e entender. Do-won não consegue acreditar e pensa que de jeito nenhum aquela é a habilidade real de seu oponente. Ele então deduz que aquele punk deve estar agindo nos bastidores e usando algum tipo de truque. Enquanto isso, Xion relaxa e se abana, aproveitando a brisa do jardim. Com um olhar entediado, ele se pergunta o que está acontecendo e se a luta já acabou. Com a espada na mão, o jovem mestre declara orgulhosamente que venceu o duelo. Ele reflete que, como montanhas em água corrente, ele nunca tentou entender o que era natural. Com um olhar pensativo, ele percebe que antes não se importava em entender a essência das coisas. Mas agora que ele entende a essência, ele vê o caminho e percebe que a quarta forma é o ato de entender a si mesmo. Com um sorriso animado, ele se vira para seu mestre e pergunta se está correto em sua conclusão. Xion olha para ele com uma expressão de total desinteresse e se abana com mais força. Mu-Baek fica confuso e se pergunta o que há com aquele olhar de desinteresse de seu professor. Mu-Baek se sente desanimado e se pergunta se um homem como ele ainda não é bom o suficiente. Do-won se aproxima e diz que de jeito nenhum ele venceu por habilidade. Com um olhar raivoso, ele diz que se fosse uma espada de verdade, ele teria vencido o duelo. O jovem mestre então pergunta por que ele está tão zangado e se deveria considerar um empate se ele se importa tanto. O rival fica ainda mais irritado e exige saber como ele leu seus movimentos e se foi o erudito quem o ensinou. De longe, Xion observa a cena e se pergunta por que eles têm tanto a conversar se o duelo já acabou. Ele fica irritado com a demora e se pergunta por que eles simplesmente não terminam a discussão. Mu-Baek então oferece ao seu oponente outra chance amanhã se ele realmente não aceitar o resultado. Do-won fica surpreso com a oferta e se pergunta se deve aceitar o desafio novamente. Com a espada na mão, ele concorda e diz que verificará amanhã se ele realmente sabe como quebrar as artes de seu clã. Furioso, ele grita que descobrirá se ele realmente conhece os segredos de suas técnicas. De longe, Shin comenta com um sorriso zombeteiro que seu rival é como uma criança que vê tudo como um prego quando tem um martelo. Ele diz que o jovem mestre Ju se parece exatamente com isso agora. O rival fica irritado com a provocação e avança em direção a Xion, pronto para atacá-lo. Ele grita que deixou aquele erudito em paz e agora ele o está provocando sem parar.
Duon então ataca Qian com sua espada de madeira, mas Mubek intervém para proteger seu mestre. O jovem mestre pensa que aquele punk está descontando sua raiva no erudito Qian. Ele então corre em direção ao seu rival e diz que não pode deixar isso acontecer. Com um impacto poderoso, ele se coloca na frente do ataque e diz que seu mestre ainda tem muitos manuais para interpretar. Ele então libera a quarta forma da arte da espada do céu azul sem limites e se prepara para um contra-ataque. Com um movimento rápido, Mubek desvia do ataque de seu oponente com uma velocidade impressionante. Duon fica chocado e se pergunta se é impossível ele ser mais rápido que ele. O patriarca observa a cena e se pergunta se aquela é a técnica do relâmpago azul dividindo o mar. Com um sorriso satisfeito, Xion pensa que seu aluno realmente nasceu com talento marcial. Com um grito de guerra, o jovem mestre avança para o ataque, com a espada na mão. Ele desfere um golpe poderoso que joga Do Yuan no chão, derrotado e sem reação. O rival fica com raiva e o chama de novato canalha, não acreditando que foi derrotado novamente. Com a espada na mão, ele se prepara para um último ataque desesperado contra seu oponente. Duon grita para ele engolir essa e atira sua espada em direção a Xion para se vingar. A espada voa em alta velocidade em direção ao erudito que está sentado calmamente. Mubek grita e o avisa para ter cuidado com o ataque repentino e inesperado. Shen apenas olha para aquilo com uma expressão calma, não mostrando medo da situação. É revelado que aqueles nascidos com o corpo marcial celestial podem ver coisas incríveis. Se desejarem ver, podem até perceber as gotas de chuva caindo. O erudito então usa sua habilidade para criar uma barreira de energia azul ao seu redor. Ele consegue visualizar cada detalhe do movimento da espada enquanto ela voa em sua direção. Com um movimento rápido, ele desvia da espada que passa raspando por ele. Com um sorriso, ele diz que foi por pouco e libera uma onda de energia azul de suas mãos. O homem do clã Zhou observa a cena e se pergunta como a espada chegou lá. Ele então remove sua espada da bainha. O patriarca mal consegue desviar da espada, mas fica chocado com o poder do ataque. As duas espadas de madeira agora estão cravadas no chão após o intenso confronto. O homem do clã Zhou se levanta e diz que está bem, enquanto o patriarca o observa com preocupação. O líder do clã Nangun percebe que a espada carregava uma rotação que a tornava mais poderosa. Ele entende que a rotação foi adicionada à espada enquanto ela estava em movimento. O patriarca percebe que, como a rotação estava escondida pela manga de Xin, parecia que ele simplesmente desviou. Mas, na realidade, a espada saiu amplificada com uma força muito maior do que quando entrou. Ele então se lembra da quinta forma da arte da espada, a ascensão do dragão azul, e fica chocado. O patriarca não consegue acreditar que o erudito não apenas interpretou a chance, mas também usou a técnica. Ele pensa que saber a teoria e usá-la são duas coisas completamente diferentes e que deve ser uma coincidência. O homem do clã Zhou não consegue acreditar que, mesmo sendo um gênio incomparável, ele pudesse fazer tal coisa. Ele então grita com Du por não aceitar o resultado e tentar manchar o nome de seu clã. O jovem mestre abaixa a cabeça de vergonha e seu mestre lhe ensina que é preciso aprender a perder. Com o rosto suado e humilhado, Duon se sente como um garoto tolo na frente de todos, então ele se ajoelha no chão completamente derrotado e sem forças para continuar. Mubek comemora e diz que manifestou o relâmpago azul dividindo o mar na sua primeira tentativa. Com um sorriso animado, ele se gaba de que, como esperado, ele é realmente um gênio inigualável. O homem do clã Zhou então se despede do patriarca, dizendo que deve partir imediatamente. O líder do clã Nangun fica surpreso e diz que eles ainda não resolveram a questão da agência de escolta. O patriarca avisa que a perda para o clã Zhou será significativa e pergunta se ele tem certeza. O homem do clã Zhou diz que espera que os eventos de hoje sejam bem resolvidos no final. O patriarca o tranquiliza e diz para não se preocupar com os eventos de hoje. Ele lhe assegura que nenhum boato desagradável chegará ao mundo exterior, mas o homem duvida. Com um sorriso, o líder do clã Nangun diz que claro que não e pede para ele selar um acordo. O homem do clã Zhou ri e comenta que ele já antecipou tudo o que aconteceria. Com uma caneta na mão, ele diz que inveja o patriarca por ter um filho tão promissor. Ele então comenta que Mubek costumava causar problemas, mas agora amadureceu muito. O companheiro do patriarca diz que presume que ele obteve alguma iluminação depois de estudar com Xian. O homem pergunta se ele está se referindo ao erudito que estava tocando o instrumento mais cedo. Ele então se lembra que o chamaram de erudito Xian e se pergunta se ele é o famoso erudito fantasma. O patriarca olha para ele com uma expressão séria, não confirmando nem negando a identidade do tutor. A cena então muda para uma noite escura com a lua cheia brilhando sobre as montanhas. Duas figuras misteriosas entram numa cabana isolada, usando capas e máscaras para se esconder. Elas são reveladas como sendo uma mulher de cabelo branco e sua serva, prontas para uma missão. Com uma tocha na mão, elas caminham por uma caverna escura e misteriosa.
As duas exploram cuidadosamente a caverna, procurando por algo específico e importante. De repente, elas encontram um grande cristal de gelo com uma figura feminina presa dentro. A mulher dentro do cristal parece estar em um sono profundo, completamente congelada. O cristal começa a derreter e a mulher se pergunta o que diabos está acontecendo. Ela fica chocada e se pergunta se o cristal de gelo não está derretendo agora mesmo. Uma cabana solitária está coberta de neve em meio a uma paisagem montanhosa congelada. A caverna iluminada por tochas treme e racha com um barulho ensurdecedor. As duas mulheres observam o cristal de gelo que continua a derreter rapidamente. A mulher de cabelo branco toca o cristal e se pergunta como isso pode estar acontecendo. Ela então pensa que os únicos que possuem a energia para derreter o cristal são ela e o mestre do palácio. A serva pergunta se com o despertar do corpo sagrado glacial, elas conseguirão recuperar o palácio de gelo. Com um olhar determinado, a mulher responde que claro, pois terão o poder necessário. Ela explica que o corpo sagrado glacial possui habilidades muito maiores do que a terceira guardiã conhece. De volta ao jardim, o patriarca observa o homem do clã Ju se aproximando de Tim. Ele então pergunta se o nome dele é realmente erudito Shin e o tutor confirma respeitosamente. O homem diz que um erudito do seu calibre não deveria perder tempo em uma família marcial. Com um sorriso, Shin agradece por suas palavras, mas diz que ainda tem trabalho a fazer lá. O homem insiste e pede a ele para ir ao seu clã e fazer algo sobre Do Yuan, que está causando problemas. Ele então tenta tentá-lo com uma oferta de pagamento maior, dizendo que seu clã sabe como tratar um erudito. De repente, uma sombra aparece e o homem do clã Ju fica surpreso ao ver o patriarca. O líder do clã Nangon diz que isso seria difícil, pois o erudito tem muito a fazer lá. O homem então pede uma chance e o patriarca deixa Xian responder sobre seus pensamentos. O erudito então diz que há um ditado que diz, aqueles que querem ter sucesso encontram um caminho e, com uma expressão séria, ele completa dizendo, aqueles que não, sempre encontram uma desculpa. O homem do clã Ju sorri e diz que foi uma resposta divertida e que ele estará de partida. Com um grito furioso, o homem do clã Ju chama seus homens para partirem. Seus seguidores respondem que sim e que a reunião acabou e eles estão partindo. Com um suspiro de frustração, ele se vira e lidera sua comitiva para fora do clã Nangon. Os dois clãs se despedem e a delegação do clã Ju parte após o duelo. O patriarca comenta que pessoas que não sabem nada sobre o erudito Xion estão apenas sendo gananciosas. Ele então agradece ao tutor e diz que é graças a ele que seu filho mais novo agora age como um ser humano. Com um sorriso, Xion diz que o jovem mestre é como aço que precisa ser forjado com elogios. O líder do clã Nangon concorda e diz que manterá isso em mente ao lidar com seu filho. A cena então muda para um mercado movimentado com várias barracas e pessoas andando. A cortesã e sua acompanhante caminham pelo mercado enquanto são observadas por figuras encapuzadas. A jovem musicista parece distraída e sua senhora chama sua atenção com um toque. A cortesã pergunta se a performance do erudito Shehan está presa em sua cabeça. Com um sorriso, a acompanhante diz que mesmo no pavilhão dos prazeres, onde ouviu muitas melodias, ela diz que nunca ouviu uma canção como a do erudito e que foi uma experiência única. A cortesã concorda e diz que nem ela conseguiu escapar da sensação persistente da música. A acompanhante então sente algo estranho e para de repente com uma expressão preocupada. De repente, um grupo de guerreiras encapuzadas passa por elas com uma aura poderosa. A jovem musicista pergunta à sua senhora se alguns artistas marciais acabaram de passar por elas. A cortesã confirma e diz que pareciam guerreiras, mas não entende por que ela está perguntando. Ela então pergunta se tem mais lembranças de artistas marciais enquanto as duas figuras encapuzadas as observam. As duas figuras encapuzadas caminham por uma rua deserta enquanto são observadas por um homem. A anciã do Palácio de Gelo do Mar do Norte, Yak Hip, pergunta se aquele é o esconderijo do jovem mestre. Sua assistente confirma e diz que sim, aquele é o esconderijo secreto deles. Ela então revela que a terceira guardiã, Xiong, está agindo como a dona do local. A anciã zomba da ideia da terceira guardiã se passando por lojista e acha isso embaraçoso. Ela então pergunta se o corpo sagrado glacial também está lá, mas sua assistente não sabe. A mulher explica que, além daquele lugar, o jovem mestre tem esconderijos em uma farmácia e em uma pequena seita. A anciã reclama que tudo é muito simples e manda sua assistente investigar minuciosamente. Com um olhar determinado, ela diz que eles devem garantir o corpo sagrado glacial a todo custo. A cena então muda para um dia ensolarado com pássaros voando sobre os telhados de um palácio. Em seus aposentos, Xion se prepara para o dia, amarrando o cabelo com uma fita. Ele então veste seu manto com um ar sério e pensativo, preparando-se para mais um dia. Com uma expressão calma, ele termina de se vestir, pronto para enfrentar os desafios que virão. De repente, a serva aparece e diz que ele estava certo e que o mestre estava lá.
O jovem mestre então pergunta se os rumores sobre ele não ser um artista marcial são verdadeiros. Ele se pergunta como um erudito pode ter um corpo tão em forma e possuir habilidades marciais. Mubek então se lembra dos rumores de que ele é uma arma secreta criada pela Aliança Murun. Xion fica confuso e se pergunta sobre o que eles estão falando com esses rumores. Ele então responde que nasceu com uma boa constituição e que não há segredo nenhum. A serva e o jovem mestre acham a resposta ainda mais suspeita e o olham com desconfiança. Xion sorri e pensa que, ao ver a serva conversando com o jovem mestre, parece que ela ficou à vontade com ele. A serva ri enquanto Mubek a olha com uma expressão séria e confusa. O erudito então diz que ouviu um boato ontem sobre algo interessante que aconteceu. Ele revela que ouviu dizer que o dragão divino do clã Nangun derrotou o dragão oculto do clã Ju. O jovem mestre fica envergonhado e pergunta se seu mestre também ouviu sobre isso. Xion então se despede, dizendo que tem um compromisso com o patriarca e precisa ir. Mubek e a serva ficam em silêncio por um momento, observando o erudito se afastar. O jovem mestre tem uma expressão preocupada e sem palavras com a partida de seu mestre. Ele então corre atrás de Xion e pede que espere um momento, pois precisa falar com ele. O erudito se vira para seu aluno, perguntando se ele entendeu o que disse. O jovem diz que, como é o primeiro favor que sua mãe lhe pediu, ele está lhe contando sobre isso. Ele então revela que pessoalmente não recomenda sua irmã, pois ela tem um gênio terrível. Xion sorri e deduz que a senhora está considerando um casamento entre a irmã dele e ele. Mubek confirma e diz que se seu pai lhe perguntar sobre o casamento, ele deve dizer que não tem intenção. O jovem fica em silêncio por um momento com uma expressão séria e pensativa. Ele então relaxa e diz que seria estranho ter o erudito Xion como seu cunhado. O tutor fica em silêncio por um momento com uma expressão calma e enigmática. O jovem mestre então diz que só quer que ele continue como seu professor de escrita, como é agora. Ele olha para o horizonte com uma expressão sincera e determinada em seus olhos. Xion observa com um sorriso e os dois ficam em silêncio por um momento, aproveitando a paz. O sol brilha no céu azul enquanto Xion e Mubek caminham pelo pátio do clã. O jovem mestre diz que sua irmã é muito habilidosa em artes marciais e bonita, mas também muito impulsiva. O erudito para e observa o grande palácio à sua frente com uma expressão pensativa. Ele então sente o calor subindo em seu corpo e percebe que precisa verificar a energia de Mubek em breve. Com uma expressão preocupada, ele pensa que precisa ver o quanto a energia de seu aluno cresceu. A cena então muda para uma sala onde o patriarca o espera e o cumprimenta calorosamente. Xion se curva em respeito e se prepara para ouvir o que o líder do clã tem a dizer. O patriarca então diz que o chamou para lhe dar uma resposta sobre o que discutiram anteriormente. Ele pergunta se conhecer as técnicas secretas do clã é um problema e oferece uma solução. Com um baú em suas mãos, ele pergunta o que aconteceria se ele lhe desse um status para que não fosse mais um problema. Xion fica chocado e se pergunta se ele está sugerindo que se torne um membro da família. Ele então se lembra da conversa sobre casamento e se pergunta se é sobre isso que o patriarca quer falar. O patriarca bate a mão na mesa e diz que, a partir de agora, o erudito Xion não é mais um mero erudito. O tutor fica sem palavras com a declaração do líder do clã, que o olha intensamente. O homem do clã Nangon então lhe entrega o medalhão de guardião pessoal do patriarca, um símbolo de confiança absoluta. Xion fica chocado ao receber o medalhão e não sabe o que dizer diante de tal honra. O patriarca então pergunta o que ele acha da proposta e aguarda ansiosamente sua resposta com um sorriso confiante. Ele diz que, com isso, nem o Conselho de Anciãos nem o Senado podem ter problemas com ele. O medalhão brilhante é um símbolo do guardião pessoal do patriarca, uma posição de grande prestígio. Os dois ficam em silêncio na sala enquanto o erudito processa a incrível proposta que recebeu. Com uma expressão chocada, Xion diz que a proposta é demais para ele aceitar. O patriarca diz que ele já viu as técnicas secretas do clã, o que é suficiente para garantir sua morte. Com um sorriso, ele diz que, como o erudito será de grande ajuda para o clã, eles não podem deixá-lo perecer. O tutor fica em silêncio por um momento, processando a proposta e a ameaça velada. O líder do clã Nangon explica que, com o medalhão, ele pode desfrutar de todos os direitos do clã. Xion agradece, mas diz que não sabe se merece tal tratamento e honra do patriarca. O homem do clã Nangon diz que também precisa de uma justificativa para apresentar ao Conselho de Anciãos. Ele então revela que está trazendo a mãe do erudito para lá e que ele haverá em breve, com todo o apoio do clã. O tutor se curva diante do patriarca, agradecendo-lhe profundamente. Com os olhos fechados, ele agradece ao líder do clã por sua generosidade e apoio. O erudito então vai para o terraço e observa a paisagem com nova esperança. Ele pensa que sua mãe está vindo e que precisa se apressar para encontrar as ervas para curá-la. Com um sorriso, ele diz que já faz um tempo que não a vê e que quer vê-la em breve. De repente, Mubek aparece e diz que eles têm um grande problema para resolver.
Ele revela que percebeu que as pessoas estão o chamando de dragão divino e que os rumores vão se espalhar. O jovem se pergunta se em breve todos o chamarão de dragão divino e uma multidão o aclamará. Com um sorriso envergonhado, ele diz que não gosta de fingir ser uma boa pessoa. Ele então se pergunta se deve se tornar um canalha ou se seu destino é ser o dragão divino. Com um grito desesperado, ele pede a seu mestre que lhe dê seus ensinamentos para guiá-lo. Xion olha com uma expressão muito vazia, em branco, desinteressado no que está acontecendo. Xion diz a seu aluno para ouvir com atenção, porque o canalha é ele e o dragão divino também é ele. Ele então explica que uma pessoa comum teria dificuldade em ser apenas um dos dois. Mas com um grito animado, ele diz que se ele é o jovem mestre Nangon, o canalha supremo, ele pode ser ambos. Com um sorriso iluminado, Mulbeck entende que deve se tornar um dragão divino canalha. Ele ri da ideia enquanto o erudito o olha com uma expressão de total desinteresse. De repente, o jovem percebe a contradição e pergunta se um erudito normal não lhe diria para não agir como um canalha. Com um sorriso malicioso, Xion diz que não há nada melhor do que poder agir como um canalha quando necessário. Ele explica que há muitas coisas neste mundo que não podem ser resolvidas apenas sendo um herói. Beck fica chocado com a profundidade das palavras de seu mestre e o olha com admiração. Ele então se pergunta se essa é a mentalidade que lhe permitiu confrontar os anciãos da Aliança Muron. O jovem corre em direção a Xion e pede que verifique seu pulso antes de ir embora. Ele o alcança nas escadas e implora para que o ajude com sua condição. O jovem mestre explica que está a caminho de encontrar a Sra. Zan e sente que algo está errado com seu corpo. O erudito provoca e diz que a Sra. Zan tem uma atmosfera difícil ao seu redor. Ele pensa que isso veio a calhar, pois estava curioso sobre o quanto a energia da estrela Vulca havia crescido. Com o pulso de seu aluno em suas mãos, ele começa a verificar sua energia com concentração. Uma aura verde brilhante emana do jovem mestre enquanto Xion analisa sua condição. O tutor percebe que a energia das 7 estrelas se tornou bastante densa em seu corpo. Com um olhar determinado, ele pensa que só precisa de um pouco mais para poder absorvê-la. Ele então revela que absorver a energia das 7 estrelas não significa apenas prolongar sua vida. Ele revela que a energia das 7 estrelas se combina com o corpo marcial celestial e se manifesta como novas habilidades. Com um sorriso malicioso, ele pensa que se a energia de Mulbeck vier para ele, se tornará uma nova habilidade. O jovem mestre então pergunta onde ele está doente e se deve diminuir seus batimentos cardíacos. A cena então muda para uma noite escura com a lua cheia brilhando sobre as montanhas e uma cabana isolada. De repente, a porta da cabana se abre com um estrondo e um grupo de figuras encapuzadas invade o local. A mulher de cabelos brancos grita por guardas e pergunta quem fez isso com seus homens. Uma de suas seguidoras pergunta se o corpo sagrado glacial está seguro após o ataque. Com uma expressão raivosa, a mulher lidera seu grupo até a caverna para verificar a situação. Ela fica chocada ao ver o cristal de gelo completamente estilhaçado e vazio. Com os olhos arregalados, ela grita que o corpo sagrado glacial desapareceu e se pergunta como isso aconteceu. A mulher não consegue acreditar no que está vendo e se pergunta como o cristal pôde ter sido quebrado. Ela então se vira para sua seguidora e pergunta se ela já ouviu falar do corpo sagrado glacial despertando por conta própria. A terceira guardiã responde que em nenhum lugar nos registros do palácio há menção de tal coisa. Com uma expressão furiosa, a mulher ordena a seus homens que vasculhem os arredores minuciosamente. De repente, ela se vira e percebe que há alguém observando a cena à distância. Sua seguidora desembainha a espada e grita, perguntando quem está aí, pronta para o combate. Uma figura misteriosa com uma tocha na mão aparece no topo da caverna, iluminando o local. Ela então diz, então é aqui que o jovem mestre escondeu o corpo sagrado glacial. A mulher de cabelos brancos se surpreende ao reconhecer a anciã e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela então a acusa de ter vindo para tirar sua vida, assim como fez com o mestre do palácio. A anciã diz que foi uma escolha inevitável e que a jovem mestra sabe muito bem disso. Ela explica que o Palácio de Gelo sempre foi administrado pelo mestre e pelos anciãos juntos. Mas o mestre do palácio cometeu o erro de tentar eliminar a facção dos anciãos, e eles apenas responderam. A mulher de cabelos brancos a acusa de trazer o culto de sangue e pergunta se o palácio melhorou por causa disso. Os dois grupos se encaram na caverna com a tensão aumentando a cada segundo. A anciã então exige que ela entregue o corpo sagrado glacial sem hesitação. Ela diz que o corpo sagrado glacial pertence ao Palácio de Gelo e não a ela individualmente. A jovem mestra a olha com raiva e pergunta se ela planeja oferecê-lo também ao culto de sangue. A anciã e suas seguidoras se preparam para a batalha, prontas para tomar o que querem à força. Ela então diz que o culto de sangue servirá de trampolim para eles entrarem em Murum. A anciã a lembra que não lhe resta muito tempo de vida e pergunta se ela encontrou alguém para prolongá-la. Ela então se pergunta por quanto tempo eles devem viver sobrecarregados por um destino tão cruel.
A mulher de cabelos brancos e sua seguidora observam a anciã com expressões sérias. A anciã declara que elas devem ir para Murum e superar seu destino, transformando o palácio em um pilar de Murum. Mas a jovem mestra grita que não e que o palácio só tem valor quando permanece no Mar do Norte. Com um olhar furioso, ela se recusa a seguir os planos da anciã para o futuro do palácio. A anciã a acusa de ter um modo de pensar ainda mais arcaico que o mestre do palácio anterior. Ela então diz que, pelo bem de seus discípulos, mesmo que tenham que tirar a vida dela, eles entrarão em Murum. Com um grito furioso, ela exige que a jovem mestra entregue o corpo sagrado glacial imediatamente. A anciã libera uma explosão de energia azul, preparando-se para um ataque devastador. A onda de energia azul se espalha pela caverna com um poder avassalador. A mulher de cabelos brancos e suas seguidoras são pegas na explosão de energia. Seus reflexos são vistos nos fragmentos de gelo que voam pelo ar após o ataque. A anciã fica surpresa e se pergunta o que são aqueles fragmentos de cristal de gelo. A jovem mestra a acusa de ter derretido o corpo sagrado glacial com seu ataque. Ela a encara com uma expressão de pura raiva e incredulidade com a situação. A mulher de cabelos brancos então revela que o corpo sagrado glacial despertou por conta própria e desapareceu. A anciã fica chocada e diz que isso é absurdo e não pode ser verdade. Ela corre em direção ao cristal quebrado e não consegue acreditar que o corpo sagrado glacial possa ter despertado sozinho. A anciã examina o cristal e se pergunta como ele pôde ter despertado por si só. Ela então olha para os restos do cristal e se pergunta se ele realmente derreteu de dentro para fora. A jovem mestra diz que eles estavam apenas tentando entender a situação quando a anciã chegou. A anciã fica com raiva e pergunta por que diabos ela trouxe o corpo sagrado glacial para este lugar. A mulher de cabelos brancos a acusa de ser a culpada e pergunta se ela pensou no desastre se ele cair nas mãos do culto. A anciã grita que não entregaria o corpo sagrado glacial ao culto e que é um mal-entendido. Ela então diz que agora eles precisam encontrar o corpo sagrado glacial o mais rápido possível. A anciã ordena a seus homens que procurem o corpo sagrado glacial ao redor da fortaleza da montanha. Seus seguidores respondem que sim e se preparam para iniciar a busca imediatamente. A jovem mestra então diz à sua seguidora que elas também precisam mobilizar todo o pessoal disponível. Com um olhar, ela diz que não podem ser mais lentas que a anciã e que precisam encontrá-lo primeiro. Em um restaurante, uma tigela de macarrão fumegante espera para ser comida. Xion está sentado sozinho em uma mesa, aproveitando sua refeição com calma e tranquilidade. Ele comenta que o caldo se tornou mais refrescante e o sabor salgado melhorou, tornando a comida deliciosa. O dono do restaurante aparece e agradece ao erudito, dizendo que o número de clientes dobrou. O tutor sorri e diz que ele o está lisonjeando, mas se pergunta onde está seu macarrão. De repente, ele percebe que sua tigela está vazia e se pergunta para onde foi sua comida. Ele então olha ao redor e vê uma pequena figura misteriosa escondida atrás de uma coluna. A figura se revela ser uma jovem de cabelos brancos comendo vorazmente sua tigela de macarrão. Xion pigarreia com os braços cruzados e se pergunta quem poderia ser essa criança atrevida. Mubek aparece e se pergunta para onde a garota foi depois de roubar a comida de seu mestre.